Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Arte da Mata. O episódio de hoje a gente vai falar sobre coisas muito legais aqui. A gente vai falar sobre a formação do paisagista, o que falta na formação do paisagista, a gente vai falar sobre jardins tropicais e também um pouco sobre a história aqui desse paisagista que tem um talento muito grande para trabalhar com folhagens, que é o Gustavo Carvalho. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Luigi. Primeiro eu quero agradecer de estar aqui, estou super feliz. Sempre admirei seu trabalho, os cursos. O pessoal que trabalha no escritório também gosta muito de você e do seu trabalho. Ah, Estou obrigado. feliz para a gente conversar um pouco ou bastante sobre. Quem não sabe, o Gustavo, ele é paisagista, é do interior, né? Sou da região de Sorocaba. Sorocaba. Itulo, Sorocaba, ali não. Ele é um paisagista que se formou na Exalc, né? Isso, sou formado lá em Piracicaba, me formei em 2015. Agronomia, você fez? Fiz engenharia agronômica, né? Que é o Uhum. que a gente chama lá o curso. Eu sou formado em 2015 e eu fiz. Na verdade, desde o começo eu já fui voltando para a área de paisagismo, assim. Então, Ah, é? Você já entrou com esse foco? Não, então, na verdade, eu não entrei com esse foco, mas no primeiro ano da graduação, lá do curso, eu comecei a conhecer os grupos de paisagismo da faculdade, eu falei, putz, isso me interessa. E eu sempre fui uma pessoa urbana também, Luigi. O Gustavo, você vai fazer agronomia, né? Mas você gosta, né? Você é a pessoa mais urbana da cidade, todo mundo fica, porque agronomia já lembra campo, lembra, né? Produção de soja, milho, dessas coisas assim. Eu falei, não, vou fazer agronomia. Eu gostava muito de botânica, gostava de química também, sempre gostei de botânica. E também acho que tem muito um pouco da questão da minha avó também, que sempre gostava muito de planta. Quando eu era pequena, eu ficava lá no sítio com ela. Enfim, acho que isso influenciou um pouco também. Com certeza. E eu fui fazer agronomia e do primeiro ano do curso, já conheci um grupo de paisagismo lá e me interessei. E desde o segundo semestre da faculdade, eu tinha certeza que eu queria fazer. E deu certo, fui para esse caminho Uhum, do paisagismo, né? E eu me formei, depois tem um mestrado também que eu fiz, né? Que uhum. emendei no mestrado, fui trabalhar com telhado verde. Então, o mestrado eu fiz na Unesp, focado em telhado verde. E depois também comecei a fazer o doutorado, que é o que eu tô fazendo agora. Da tua sala lá de engenharia agronômica, porque não tem tanta gente que vai pro paisagismo, né? Quase ninguém. É até engraçado, eu conto uma história que uma vez eu tava assistindo uma aula num anfiteatro, devia ter uns 200 alunos, sei lá, 150, 200, porque lá as turmas eram grandes, porque às vezes juntava engenharia agronômica com engenharia florestal, né? Ah, Então era uma matéria que chamava Botânica, Sistemática Vegetal, que tratava sobre as famílias botânicas e tal. Isso foi no, acho que terceiro ou quarto semestre. Tinham 200, 150, 200 alunos na sala. Daí um professor tava falando sobre a família dos lírios, eu lembro até a família liliácea, até hoje eu lembro, assim, uhum. perfeitamente. Daí era o Lindolfo. Ele falou: né, tem a área de paisagismo, essa família botânica é muito utilizada em paisagismo e tal. Alguém aqui gosta, se interessa pela área? Eu lembro que eu levantei a mão assim. Eu e uma conhecida minha que estava perto de mim também, que é a Sara. E nós dois levantamos 200 alunos e nós dois, assim, Só não, vocês dois lá. só. Assim, que se formou na minha turma, Ai, eu meu acho que Deus. hoje, quem trabalha ainda com paisagismo, eu sou o único, Luiz. Você vê que é Caramba, meu. impressionante, né? Hoje acho que mudou um pouquinho também, né? Parece que tem muita gente que tá vindo pro paisagismo. Acho que porque nesses últimos, sei lá, 5 anos cresceu tanto, né? Cresceu. Isso também foi 2014, 15, então já tem um bom tempo, né? Uhum, Quase 10 anos, né? sim. Então acho que o perfil foi mudando um pouco, porque o paisagismo, principalmente pela questão da pandemia também, ele deu Um boom, um boom, né? né? Ele Ele cresceu já vinha numa bastante. crescente, tava Já, sentindo, já. né? Mas eu acho que com a pandemia deu uma acelerada nesse É. processo, né? Então hoje eu acho que se for na mesma sala que eu tive essa aula lá em 2000 e alguma coisa, eu acho que o pessoal seriam mais que levantariam a Uns mão. 5 Uns 5. de 200. Mas eu acho que é uma área que acaba. Mas isso também, Hum, já fazendo uma crítica, mas uma crítica construtiva, eu acho que é muito pelo incentivo pela questão da grade curricular, aham. de ensino, por uma questão da faculdade, o que prioriza, o que não prioriza. Também eu acho que entra um pouco disso, né? Sim. Na agronomia de paisagismo mesmo é um semestre só, né? Então, é menos. É Menos? aí que tá. Porque paisagismo é uma disciplina que chama, pelo menos lá em Piracicaba, que era assim, eu acho que ainda é a mesma coisa. Olecultura, floricultura e paisagismo. Então, um semestre tinha essa disciplina. Então, Uhum. era um semestre tem 4 meses, né? Que é de agosto, Ah, setembro, sim. outubro, novembro. Então, de 4 meses, tinha que falar de olericultura, que é cebola, batata, hortaliças em geral. Tinha que falar da produção de flor de corte, né? Flor envasada. E tinha que falar de paisagismo. Meu Então, se Deus. você pensar em 5 anos da agronomia, de paisagismo, efetivamente, é um mês de aula. Nossa, é muito pouco. Claro que daí tem optativas que, se você quiser, você Você pode fazer uma vai. matéria optativa para. Uhum. Mas, assim, é quase nada, né? É muito pouco, cara. Claro que tem uma questão que tem várias disciplinas relacionadas ao paisagismo. Então, tem irrigação,
Tem solo, ó, nutrição mineral, tem a questão de adubação, tudo envolve o paisagismo. Mas para falar de paisagismo, o que é ser paisagista, o que é trabalhar com isso, é um mês, é muito pouco. pouquinho. Projeto, execução, e manutenção e tudo em um mês. É É, impossível, não, né, Luiz? é É muito impossível, né? difícil. Sim. Então é. Aí a Exalc, gente, pra quem não conhece, é uma baita faculdade, né? Muito, muito, muito boa, muito forte para essa parte da engenharia agronômica. Sim, É a USP, né? É a USP é o que campus fica da lá USP. em Piracicaba. Conheci um monte de gente lá, ou se eu não me engano, o próprio Lorenzi também estudou lá. Sim. Gente, é É, top. os livros do Lorenzi, quem escreve junto, são professores que eu tive. O Vinícius, que é que sempre Hum, tá com o Lorenzi nos sei, livros do sei. Instituto Plantaro. Na verdade, ele que comprou pra mim o primeiro livro de paisagismo que eu tive, que é o Plantas Ornamentais do Brasil, que hoje Ah, até mudou o nome, acho, né? hoje em dia, plantas do jardim. Plantas Plantas para para jardim no jardim, Brasil. mas a edição que eu tinha era uma que acho que tinha jasmim amarelo na frente, é uma Ah, bem. nossa, a primeira. É, enfim, é Depois uma veio bem uma antiga. vermelhinha. Sei, É, é. sei. Então, o Vinícius, que escreve com o Lourenço, que comprou esse livro pra mim. Então, lá na Exalc, realmente, a parte de botânica... Agronomia, no geral, lá é muito Uhum, forte, né? Botânica, né? Os sim. professores são bem fortes. Então, pra área de agronomia, lá é bem referência mesmo, né? Ah, muito forte. Uhum. E aí, cara, muito legal também essa parte que você entrou depois de telhados verdes, né? Muito Isso que legal. ano que foi que você entrou nisso? Eu comecei a fazer o mestrado em 2017. Eu me Nossa, faz formei. tempo, Porque assim, cara. eu me formei em 2015, daí eu trabalhei com o Rodrigo Oliveira, né, que eu até comentei, que é um grande paisagista Mestre hoje do também, mercado, paisagista né? top também. Que é agrônomo também, que é legal, né? De Ah, é? Também é comentar. agrônomo? Ele não é arquiteto, ele é engenheiro agrônomo. Ele é formado em Minas Gerais, acho que em Lavras ou Viçosa. Uhum. Mas eu fiquei trabalhando com ele um ano e meio, e depois eu acabei prestando a prova de mestrado, que eu sempre gostei da área acadêmica também. E daí eu voltei para fazer o mestrado em Sorocaba, porque eu sou de lá, não tava morando em São Paulo, mas voltei para lá. Em 2017 que eu comecei, 16 para 17. Fiquei morando em São Uhum. Paulo, trabalhando com ele um tempo, e voltei para fazer Voltou o pra lá. mestrado. Legal. E é uma área que até hoje, assim, não é. Melhorou, né? Ainda é mais explorada. A gente tem curso, por exemplo, lá no Centro Paisagístico Gustavo Sobre o Winters, Telhado Verde, sobre né? Telhado Verde, acho que até com o Marcelos, que é lá do Rio Grande do Sul também, né? Uhum. Professor. Mas não é uma. Não foi tão difundido dentro do paisagismo como, por exemplo, a parte de Jardim jardins vertical, verticais, que explodiu de um é. jeito. Eu vejo, Luiz, que talvez não tenha não teve esse ganho tão grande como o jardim vertical, porque é uma estrutura mais complexa de se instalar, né? Porque o jardim vertical, você não precisa de tanta parte, digamos assim, de infra para instalar, apesar de Uhum, precisar de água, energia, de uma estrutura para pendurar as plantas ali e tal. É um método mais simples, né? uhum. Porque o telhado verde, você precisa ter, né, pelo menos os métodos que eu mais conheço, que eu ouvi falar, você precisa ter uma estrutura toda desenhada praticamente para receber aquilo, né? Então, sei lá, o paisagista chega do meio para metade, do meio para o final da obra, geralmente a parte arquitetônica já está desenhada, o arquiteto já fez o projeto. E se não Uhum. foi pensado, se não foi, né, imaginado ter um telhado verde, é muito difícil de instalar, né? Você diz por quê? Por profundidade É, ou porque por. precisa ter todo um cálculo estrutural, Ah, né? Para ver entendi. se vai aguentar o peso, né? Precisa ter É muito um. pesado? Depende do sistema. Tem sistemas mais leves, sistemas mais pesados. Eu não lembro Uhum. de cor agora para não falar besteira. Eu não lembro quantos quilos por metro quadrado que suporta, mas Uhum. não é leve. Porque imagine, né? É uma camada de terra úmida, né? Quando chove, né? Imagine que aquilo fica pesado, né? Mas tem uns Sim. sistemas mais leves, mas uns um pouco mais pesados. Mas o que pega muito, eu acho que é isso, porque tem que ter um cálculo estrutural bem feito, tem que ter um dreno muito bom para não dar Aham. infiltração, uma impermeabilização boa. Então, Uhum. sempre indica fazer uma impermeabilização com manta, anti-raiz, né? Nossa. Então, eu acho que é Acho mais. que esse deve ser um problema meio E as pessoas têm medo disso. complexo, né? De Então, às vezes. infiltrações. Acho que até aconteceu lá no. O pessoal lá no Centro Paisagístico, né? Uhum, Eles fizeram um telhado verde numa parte, em cima de um container, que eles montaram um uhum. container. E parece que no começo deu algum problema de infiltração Então, também, isso acaba resolveram. pegando, né? E depois que tá montado para resolver o Nossa, é mais sistema, chato, nossa, Então, eu acho que, assim, pensando na parte de infraestrutura, é mais complicado de instalar do ah, que um jardim vertical, né? entendi. Mais E, caro também ou não? e é caro também. É algo que eu não sei, porque faz tempo que eu não
nem orço o telhado verde, de tão pouco que a gente tem, né? Uhum. Mas é algo que, antigamente, acho que era mais caro, o valor deu uma baixada, mas ainda, se você for comparar, né, pelo menos pela experiência que eu tinha na época do mestrado, com o valor de uma cobertura convencional, ficava, tipo, 2 vezes mais o valor. Entendi. Então, é mais complicado por causa disso também. O custo é mais elevado, né? Sim. E eu trabalhei um tempo também, acho que não comentei com você, mas numa empresa de telhado verde, lá de Ah, Itu. é? Que chama, não sei se você já ouviu falar, que chama Instituto Cidade Jardim. Não É uma vi. empresa especializada em telhado verde. Então, eu trabalhei com eles uns 6 meses, com um projeto bem legal, que a FAPESP deu uma verba para o projeto também, enfim, uma parte mais de pesquisa, né? Uhum. E então, eu aprendi muito lá, e o Sérgio, que é o proprietário lá da empresa, me apoiou no mestrado. Então, o material ele cedeu para mim e tal, então foi bem Que legal, Foi bem cara. legal. Então, eu fiquei 2 anos estudando telhado verde, com o foco na redução de temperatura nos ambientes que tem o telhado Isso é verde. muito legal, cara. Então, eu estudei o quanto que o telhado verde ajuda, né, na questão de conforto térmico. E Uhum. estudei também a drenagem da água. Então, qual que é a qualidade da água que drena do telhado verde para você fazer uma água de reuso para irrigação ou para... Uhum. Pô, Então, muito foi um estudo bem interessante, completo, foi cara. bem legal. Quando eu fiz o mestrado, eu fiz uma revisão bibliográfica muito completa sobre o telhado verde. Inclusive, se colocar meu nome no Google e telhado verde, vocês Ah, acham o é? trabalho. É bem Ó, que legal o legal, trabalho cara. a dissertação do mestrado, né? Uhum. E eu fiz uma revisão que deve ter umas 50 páginas só falando de telhado verde. Então, eu fiz uma revisão de literatura buscando informações de fora e também informações do nosso país, né? De Uhum. outros trabalhos que falam sobre telhado verde. Fora do Brasil é mais comum ou Comum, é mais comum. comum? Alemanha, não lembro de cor, mas sei lá, acho que tem mais de 60% da área com telhado verde, um negócio assim. Nossa, caramba. E isso reduz muito a temperatura. O conforto térmico é muito legal, a questão de drenagem de água é legal, diminui a questão das enchentes, porque você tem um pouco d'água fica retido lá em cima. Uhum. Então você diminui a carga de água que chega nas ruas e tal, que causa as enchentes, né? Uhum. A questão de poluição sonora também, então melhora a acústica dos locais. Nossa, que Poluição interessante. visual, né? Por causa da estética Aham. ali, né? Por mais que seja no alto, tem algumas áreas que dá pra, né? Resolve muita coisa, né? Resolve muito. Então é muito legal, mas realmente fica meio esquecido, digamos assim, né? Uhum. Porque depende muito daí do profissional arquiteto, né? Do próprio arquiteto conhecer o sistema e especificar no projeto arquitetônico, né? Já É. não depende tanto do paisagista, né? Assim, é mais do arquiteto mesmo, né? A gente vai até conversar aqui sobre o projeto de doutorado também do Gustavo, que ele vai propor uma estrutura de uma pós-graduação, né? A ideia é mais ou menos essa. De ver o que falta, né? Dentro da formação do paisagista e montar uma grade. Isso, E, de repente, até o telhado verde pode ser com uma certeza. matéria. Jardim vertical também. Porque, aí, pelo que você me falou, falta muito o arquiteto talvez conhecer daquilo, né? Para poder especificar no projeto, para fazer a estrutura já pensando naquilo. Sim, E se tiver numa formação de pós e o arquiteto fizer, ele já já vai vai conhecer, já vai ter conhecer, já conhecimento fala, opa, disso. então. Aí quando fizer a obra ou quando ele for conversar com quem, o parceiro que está fazendo a obra e tal, ele já consegue Já especificar. consegue especificar. Acho que é uma coisa que para o futuro provavelmente vai se tornar um pouco mais comum, né? Mais Eu palpável imagino. também, assim, né? Chega mais até, né? Chegue mais para as pessoas em geral, não fique Sim, tão restrito a uma parcela da população, digamos assim, né? sim. Que acaba ficando, né? Principalmente também por causa de custo, né? É. Então, Os jardins verticais ficaram muito famosos porque eu acho que por conta da urbanização, né, das cidades, que a sim, pessoa tem lá ela quer ter verde, mas não tem muito espaço porque ela mora num sim, prédio sim, e aí tem que verticalizar o é, jardim, é, né? é, E é. aí ela usa um pedaço de uma parede. Hoje em dia tem muitos sistemas, né, com preços até acessíveis, tem até alguns faça você mesmo da vida. E também fica mais visível, né, Luigi? O Aham. telhado verde ele fica mais escondidinho, né? A Uhum. não ser que você tenha um projeto arquitetônico que você consiga acessar. Eu tô fazendo uma casa, inclusive, lá em Votorantim, lá de Sorocaba, Hum. que eu fechei o projeto para fazer, acho que semana passada ou retrasada. E o arquiteto, aí que eu falo, professor, o arquiteto lá na concepção do projeto, acho que ele deve ter feito o projeto em 2021, já tem uns 2 anos, ele projetou um telhado verde. Hum. Então agora a gente vai contemplar no paisagismo o telhado verde que ele projetou. Por isso que eu falei para você que depende mais do arquiteto, né? Uhum. Mas os arquitetos, às vezes, quando eles, né, quando projetam um telhado verde, ele faz uma área de acesso para você poder circular nessa área e usar como uma área de convívio também, né? Uhum. Porque igual a gente tá falando, o jardim vertical aparece mais, né? Você chega numa sala, às vezes tem um paredão lá, você faz no vertical para ficar bem bonito. O Aham. telhado verde fica mais escondido, né? A não ser que seja uma área de circulação, daí você consegue estar mais próximo dele, né? Às vezes Sim. o Sérgio, lá na sede da empresa dele em Itu, ele tem até horta, tem frutífera no Olha que telhado. Então é legal. muito legal isso, né? Frutíferas Tem também. também, tem. Olha que legal. Mas é uma questão de peso, tudo aquilo que a gente Aham. tava conversando, né?
Cara, eu queria conversar com você também. Assim, a gente também vai falar um pouco aí sobre essa parte da formação, que eu acho muito Uhum, legal, mas antes disso, tem uma vertente do paisagismo que é muito forte aqui no Brasil, que tem muito a ver com a nossa a variedade de espécies que a gente uhum. tem aqui, nativas, ou até algumas exóticas que já estão há muito tempo aqui no Brasil também, Climatizados aqui. Aham. climatizadas e tal, e que é um estilo paisagístico que fica perfeito com as casas contemporâneas, né? Uhum, E que, olhando aqui o teu perfil, vou até mostrar o teu perfil para sim. quem tá do outro lado. Quem tá ouvindo no Spotify ou nas plataformas de áudio, depois entra lá no Insta dele para vocês darem uma olhada aqui nas fotos dos projetos dele, tá? São muito boas e ele é especialista em jardins tropicais. Só de olhar aqui você já vai entender. Mas ó, sigam lá. G Carvalho Paisagismo, né? É o perfil Uhum. dele. G Carvalho Paisagismo. E gente, quem tá vendo aqui por vídeo, dá uma olhada nesses jardins aqui, a explosão de folhagem que tem nos projetos dele. E você dá umas pinceladinhas de cor ali, numa justiça É, vermelha que fica ali, numa Alpínia, alpínia. Vicônia. Aham. É porque eu acho que assim, o Jardim Olha que Tropical. lindo, cara. Mas é legal que Essa cor nesse aqui. projeto, né, que eu fiz em parceria com o Fernando Pores, que é um arquiteto bem legal também, a gente usou mais o verde mesmo, né? Que Uhum, isso, na verdade, é um bar, é uma cervejaria, é uma tá. fábrica de cerveja que tem esse espaço externo para usar como, né, um espaço de que as pessoas vão, tomam cerveja, tem um palco bem legal também, que dá pra ver ali nas fotos. Uhum, Mas aí a gente deixou ele mais verde mesmo pra, assim, sem muita flor, sem muito detalhe de flor, né? Então uhum, ele é mais um pano de fundo mesmo pra essa coloração cinza meio marrom que o arquiteto escolheu também, então o verde fica uhum, muito legal. Então aqui a ideia era não ter muita cor mesmo. Mas eu sempre uhum. gosto de usar alguma folhagem que traz um pouco de cor também, né? Então Tipo, qual a folhagem que você gosta? helicônia, as É helicônias eu helicônia. gosto, as alpíneas, a justiça, as justiças são legais também, a capota vermelha, né? Que é uma folhagem legal, que é o Uhum. megaquepasma. O próprio capim, viu, Luiz? O inhame é maravilhoso, o inhame Aham. roxo, né? A colocar essa Lindo, lindo. escolenta, né? Que ela tem essa coloração que é bem legal também. Os capins eu gosto de usar, apesar de não ser uma planta essencialmente tropical, eu acho que fica legal porque ele traz uma leveza pro projeto, né? Por Uhum. causa dessas plumas, o vento bate, ele tem O um som movimento, o também é muito som. bom, né, cara? Então ele dá Balançando. um movimento pro projeto e fica legal também com as tropicais, né? Porque Uhum, a planta tropical ela é mais exuberante, mais cheia e volumosa. uhum. E o capim, ele é mais leve. Você faz a composição com os dois também fica super legal, né? Fica muito legal. E os capins, não sei se todos, mas eles têm que ter uma poda drástica por ano, não tem? Isso, geralmente na época agora do inverno, até um pouquinho antes. Na verdade, quando a gente pensa nessa questão de manutenção, a gente tem várias vertentes, né? Mas é indicado fazer uma poda de capim, do capim, né? Você poda ele bem baixinho ali para ele poder brotar depois, né? Uhum. Então, geralmente ali no antes de iniciar o inverno, é Você legal de poda fazer ali, essa sei lá, poda. uns 20 centímetros ali, lá Isso, é. embaixo. É sempre legal deixar um pouquinho, né? Uns 20 centímetros que seja para ele rebrotar. Porque eu sempre falo isso, é como se fosse um capim que os animais pastejam, né? Como se fosse um Uhum. pasto, né? Então o animal, quando vai se alimentar do capim ali, é sempre importante você deixar uma toceira, né? Eu falo isso porque Uhum. eu já dei aula de plantas forrageiras também. Olha lá. Então é legal porque essa parte que fica do capim é importante que ele tenha as gemas da onde vai sair as novas folhas. Hum, Então se você poda muito baixo, ele não tem tanto, ele não vai rebrotar tanto. Então é entendi. importante deixar esses 20 centímetros, uns 15 que seja ali, para ele ter mais força para brotar. Uhum. Daí quando começar a primavera ali, em setembro mais ou menos, né? Final de Uhum. agosto, que a primavera é 21 de setembro que começa. Daí ele já vai vir super bonita lá, né? Uhum. Entendi. Isso pro E aí capim, você tá? tem que podar porque ele começa a ficar meio com um aspecto meio seco, né? Não fica tão Não bonito, fica né? legal. Para ele formar um arbusto, né, bonito e vigoroso de novo, o ideal é fazer a poda. Principalmente o Uhum. capim do Texas, que a gente vê muito, né? Sim. O capim dos Pampas, que é aquele que fica mais alto, o capim azul, eu particularmente já não gosto muito de fazer a poda. Porque eu acho que também Uhum. daí o tempo para rebrotar é muito tempo de novo, o do É, Texas é mais rápido, sim. né? O capim azul é mais alto também, É né? mais Cresce alto. mais. Se bem que tem o mini azul, mas Ah, mesmo tem o o mini mini. azul ele fica maior que o do Texas. É um mini que não é tão mini assim. E aí, por exemplo, teve um projeto que eu fiz. Hoje em dia eu ainda não faço mais Sim, projetos, né? sim. Por questão de tempo mesmo e de outra área que eu continuei Prioridades, né? atuando. Uhum. Prioridades, né? Eu continuei com a parte dos cursos e podcast e tal. E aí,
um dos projetos que eu fiz, eu coloquei capim do Texas rubro, né, Uhum. na fachada. E falei pra cliente, falei, olha, durante, sei lá, uns 2 meses por ano, ele vai ficar meio feio, né? Não vai Porque a ficar gente muito vai bonito. ter... E é na fachada da É, casa, né? aham. É igual aqui na fachada também, nessa foto que a Uhum. gente tá vendo. Ela super aceitou e tal, mas acho que é uma coisa que quando você vai usar um capim numa área que é uma das áreas principais Tem que ali deixar claro. tem que sempre falar com o cliente, né? Porque senão a pessoa vai ter uma surpresa que não é legal, né? Porque fica feio, né? Ele não fica bonito. Então, Aham. acho que isso é importante, de deixar sempre claro. Por isso que é importante, né? De novo, volta um pouco pro ensino de paisagismo. É importante você conhecer a vegetação que você está usando, né? Uhum. Por isso que é tão importante estudar botânica, entender a morfologia. Então, por exemplo, morfologia vegetal é uma disciplina super importante num curso de paisagismo, eu acho, morfologia. Porque você entende como que é a brotação, como que forma a folha, a inflorescência, a flor, o fruto. Então, assim, se você não entender que o capim é uma planta que você tem que podar para ele rebrotar, ele vai viver feio, ele não vai formar um arbusto bonito, né? Uhum. Então, isso você tem que entender a morfologia. Mesmo a árvore, vou pôr um IP, mas cabe um IP ali? Como que é a morfologia da copa do IP? Aham. Como que os galhos vão crescer, né? Nossa, super importante. Você vai pôr uma árvore que tem uma raiz agressiva perto da piscina, é importante você conhecer a morfologia das raízes. Uhum. Então, entender o formato... Morfologia é basicamente o estudo da forma da Aham. planta, da raiz, da folha, do caule. Você entender a morfologia da planta, eu acho que é um dos primeiros passos para você fazer um projeto de paisagismo. Sim. Então, você tem que Até as passar por... folhagens também, porque aí você começa a entender como que é a divisão foliar, se ela vai ser mais expansiva ou Isso, se ela vai, de repente, ficar mais pesada na ponta e vai cair ou isso. não. Se é uma folhagem que ela fica mais alta ou se ela esparrama mais, né? Aham. Tudo isso é importante. Então imagina se você não, né, se você não conhece muito capim, né? Só por cima, você planta lá. A pessoa que te contrata, que você colocou no projeto, depois ela vai Aham. atrás de você, processar, vai querer bater em Fala, você. nossa, mas tem que fazer, tá super feio, aí É. poda, aí dá aquela, né? Então tem que ser tudo muito Aham. bem, né? Explicado. Explicadinho, é. Eu Mas fico o até capim, pensando que a gente tava até conversando aqui nos bastidores sobre a Catê, né? A paisagista muito querida. uma querida. E ela usa muito capim, né? Usa Então, assim, também. os projetos dela, principalmente casa de campo, Os casos do então, interior, assim, né? Dos... ela tem muito o Uhum. que falar mesmo É. pro cliente, porque imagina, como tem muito agrupamento de Os capim meio maciços solto, grandes, imagina né? aquilo tudo cortado assim, né? É. Talvez seja meio. Tem que ser algo muito bem conversado para não ter esse problema Porque depois. Né? imagina o cliente tá com tudo muito lindo, de repente vê assim, nossa, cadê os volumes aqui? Então, pois Não é, tem fica, não nada. tem mais nada, né? Tem que ser Complicado. conversado mesmo. Ela mesma falou que ela é um trabalho que ela sempre fala, né? Avisa, explica, de educar o cliente mesmo, né? É uma questão de. É exatamente isso, educar o cliente. Uhum. Para ficar tudo muito bem combinado e não ter problema depois. Sim. Mesmo o jardim tropical, viu, Luigi? Né? Eu Hum. acho que isso é uma experiência interessante também. O jardim tropical é um jardim que geralmente ele dá uma boa secada depois do plantio. E a gente sempre fala, ok, você pode ter a melhor muda, tá? Então, assim, o que é uma boa muda que a gente compra para pôr no jardim? É uma muda enraizada, uma muda Uhum. descansada que a gente fala, ou seja, ela já tá ali naquele recipiente, seja um saco, seja um vaso mesmo, que ela já tá descansada, que a raiz já tá adaptada, que faz tempo que ela tá plantadinha ali. Mas, de forma geral, as plantas tropicais, elas secam. Seca de secar mesmo. Uhum. Parece que tá até morto, assim. As pessoas olham e falam, nossa, o jardim é isso que você me vendeu? É isso que você projetou? Mas é o tempo da planta poder secar para ela brotar e formar o que a gente vê aí nas fotos, que é lindo, né? Uhum. Então, para essas helicônias, se eu mostrar as fotos de como era esse corredor aí que a gente tá vendo nas imagens antes, nossa, ninguém acredita. Ah, é? E quanto Que- tempo mais ou menos dura pra, por exemplo, Então, pra ela depende da depois época desse do ano. secamento? Ah, depende da época do Por ano. exemplo, executei uns 3 jardins nos últimos 2 meses aí, tudo perto, nos mesmos condomínios, lá na região de Sorocaba. Tá tudo seco agora. Então Uhum. agora, depois de um mês do plantio, tá tudo seco. Parece que, nossa, morreu tudo. Aí faz uma poda, tira todas as folhas secas. E agora, para ajudar, a gente tá no inverno. Ai. Então vai demorar mais para brotar. Eu até passei lá esses dias, eu até vi algum brotinho ou outro nascendo, mas demora mais. Se Uhum. é um momento do ano ali que tem uma primavera, e no verão que chove mais também, daí depende da irrigação que a pessoa tem instalada ali ou não, né? A, a, a rebrota é mais rápido. Entendi. Então depende da Mesmo se época do você ano. plantar ela, por exemplo, com um pote grandão já, ela também vai ter esse Ela vai, secamento? ela vai sentir menos. Mas Uhum. eu vou falar a verdade para você. Tem gente que fala, não, mas uma muda descansada não acontece isso. Eu já plantei mudas descansadas e seca.
Certo. Não tanto quanto as que estão, né, mudas novinhas, assim, sem estarem descansadas. Mas aquele projeto que a gente tava vendo ali da cervejaria, que tem aquele ciclanto super bonito, hoje, inclusive, eu fui lá e tá lindo o ciclanto. Eram mudas de 6 meses descansadas. Tipo, 6 meses que elas já estavam no mesmo recipiente, com a raiz crescendo e tal, e secou. Não secou tanto, mas secou. Descansadas você diz assim quando faz aquele processo de cura? Não, Ou não? descansado é assim. Por exemplo, eles fazem uma muda dos ciclantos e Tá. plantam no pote. Certo. Esse pote de ciclantos vai ficar 1 ano no viveiro. Tá. Então ele vai passar por esse processo de secar e rebrotar no viveiro. Uhum. Quando você faz o plantio na obra, ela já tá mais descansada, ela tá adaptada àquele Entendi. pote. Então ela já tá com o sistema radicular formado, tá mais legal, entendeu? Uhum. Mas igual eu tô falando, mesmo as descansadas, quando você muda ela do pote para um vaso ou pro chão, ela dá uma Ela vai sentida. sentir. Ela vai secar um pouco, sentir. É. Nem Porque ela tanto, muda mas vai. também, ela muda Tudo. da luminosidade, a Ah, rega, ah. Por exemplo, o o viveiro que eu comprei era substrato muda tudo. tudo. Eu trouxe ela de Limeira, né? Querendo ou não, Limeira e Sorocaba é um pouco diferente, né? Por mais que são 2 regiões quentes, etc. Você tirou ela de um lugar e colocou em outro, né? É igual um bebezinho pequenininho, né? Quando tira da barriga da mãe e põe no mundo, né? Então, assim, ela vai sentir um pouco para adaptar. A Catê fala muito sobre isso, né? Um jardim formado para fotografar, né? Para tirar foto profissional, igual a gente tem feito, 2 anos para você Entendi. conseguir, entendeu? Que é diferente da arquitetura. A arquitetura, se termina a casa, tá Tá linda. pronta. Vamos correr tirar foto antes que comece Vai ficar zoada. ficar zoado. O jardim não. O jardim é 1, 2. Então, assim, demora, tem que ter paciência. Ainda mais com as plantas tropicais, que a gente tá falando mais sobre as folhagens, né? Uhum. Então, passa por esse processo, né? Então, esse jardim que eu fiz tem 1 mês. Agora ele tá seco, os jardineiros foram lá, tiraram as folhas secas. Uma coisa importante que o jardineiro tem que saber podar esse jardim tropical, podar de forma correta. Senão você começa a cortar tudo, você tira os brotos. Nossa. E a tua empresa, ela faz projeto, implantação e também Eu manutenção? fazia antes. Agora eu indico uma equipe que trabalhava comigo para fazer manutenção. Que você confia. Que eu confio. Entendi. Porque é o que eu tô te falando. O Leandro e o pessoalzinho lá, eles trabalham comigo já tem mais de, sei lá, uns 5 anos, 4 anos. Ah, então ele Desde que eu sabe comecei, exatamente quase. como você Exatamente. gosta, tudo. Porque o que acontece, se você sai podando um monte essas brotações das tropicais, depois que ela seca, ela começa a brotar. Se o jardineiro não conhece, ele vai podando tudo. Você tira tudo o broto das plantas. Nossa. Aí a planta não vinga nunca. Daí a pessoa investiu num bom projeto, investiu mais ainda num plantio legal, mudas boas, substrato bom, e daí o jardineiro, na hora da manutenção, mata o jardim. Caramba, meu. Por isso que eu falo, Luigi, é uma sequência de coisas que acontecem que tem que ser tudo muito bem. Podia ter um curso de Pois mais manutenção, uma vez, falando dos cursos. manutenção de plantas tropicais, Eu acho. né? Acho Imagina super válido. o jardineiro que é especialista fez um curso disso. Ele ia ter trabalho pro resto da vida, né, cara? O Leandro mesmo, assim, os projetos que eu faço todos eu indico pra ele fazer manutenção. Ele tá com um monte de manutenção, é tudo de jardim tropical, então ele entende super, assim, Uhum. né, do que tirar, do que não tirar, o que tem que deixar, porque às vezes a brotação das helicônias do bastão do imperador, por exemplo, o Etlinchera, esqueci o nome, Elatio, eu acho, né? Uhum. O bastão, ele seca inteiro mesmo. O bastão, eu nunca comprei um bastão que não seque. Então, a hora que a gente faz o plantio do bastão, ele seca inteiro, você poda ele lá embaixo. Mas ele começa a sair um monte de... Parece umas tesourinhas, assim, que são as brotações dele, né? Que saem ali de baixo, da área do plantio. Se o jardineiro começa a passar o facão e podar tudo aquilo, ela não vai brotar. Entendeu? Então, você tem que Nossa. saber fazer essa poda para ela voltar bonita. Entendi. Né? Então, É super delicado isso, muito então, né? Tem que delicado. tomar bastante cuidado. Muito. Pra você ter ideia, tem uma pasta salva no meu celular, no meu computador, que é assim: plantas tropicais secas, alguma coisa assim, não, porque eu sempre salvo pra mostrar. Gente, calma, seu jardim não. Você não jogou dinheiro fora, ele vai ficar assim. Aham. Quando que você Então, apresenta isso? Antes de implantar o projeto? na hora do projeto. Ah, Ó, então, o jardim tropical é isso, a gente faz o 3D, né? Aham. Inclusive, fizemos o seu curso, o pessoal do escritório todos fizeram o seu curso, a gente renderiza bonitinho, faz a apresentação. Daí, na apresentação nossa, a gente coloca o render e as imagens das plantas, né? Aquela apresentação padrão, que acho que todo mundo faz mais ou menos assim, né? uhum. E nessa apresentação que a gente coloca a foto das plantas, eu já mostro. Ó, fica lindo, fica legal, assim, mas ela passa por esse processo. Então, eu já procuro mostrar para a pessoa, falo, ó, era assim, ficou assim, era assim, ficou assim. Demorou X tempo. Mas para ela ficar assim, você precisa molhar, né? Então, você vai fazer um sistema de irrigação, vai fazer uma adubação. Então, tudo isso está envolvido, Luigi. Caramba. É Isso é bastante muito detalhe, legal. né? Não, se você, por ser professor, você, tipo assim, faz uma super
educação do cliente. Então, ajuda, né? É uma comunicação tão forte ali que deve evitar muito problema seu lá pra frente, Evita, né? porque daí é sempre aquela história, ó, eu avisei, é assim, e é uma coisa que eu sempre falo, é paciência, não adianta, o jardim é paciência. É Uhum. diferente de interiores, que você vai na loja e escolhe o revestimento do banheiro. Você vai na loja de móveis, você escolhe um sofá e uma mesa maravilhoso. Você comprou, mandou entregar na obra, é aquilo. Uhum. De lá pra frente, só vai ou continuar igual ou deteriorar, né? Sim. Vai riscar a mesa, vai rasgar o sofá, sei lá. É. O jardim é o contrário. O jardim, quando você planta ele passa por um processo que ele vai ficar De feio, vai adaptação. ficar... E isso não tem a ver com custo de jardim também. Se você gastar R$ 2.000 ou se você gastar R$ 200 no jardim, o de 2.000 também passa por esse processo, né? Hum. Então você pode pegar qualquer paisagista, qualquer profissional paisagista que implante jardins, perguntar para qualquer um, passa por esse processo de secada, as plantas se adaptarem para chegar num resultado legal, entendeu? Então não envolve nem custo. Então isso explicado para o cliente não tem dor de cabeça, Uhum. né? Tem alguns paisagistas, depende, cada um faz a implantação de um jeito, né? Sim, Mas eu já conversei com vários que sim, fazem, por exemplo, pegam lá, o cliente ele quer um resultado rápido, tropical, quer ver aquela coisa bonita. floresta rápido. Ele, pô, tá com muito dinheiro para gastar, ele vai gastar Sobrando. mesmo e vai fazer. E aí, esses paisagistas falaram: olha, quando o cliente vem assim com essa sede muito grande do imediatismo e tal, a gente faz a implantação a gente diminui o espaço que a gente plantaria Deixar mais das cheio, né? espécies, deixa mais cheio, fica uma encavalada na outra mesmo, e vira uma guerra ali. Uma vai tentar ganhar da outra e sair, algumas vão morrer mesmo, para ter aquele resultado mais rápido. Que você que é formado em agronomia, o que você acha sobre isso? Eu sou meio averso a isso. Hum. Porque eu acho que assim, igual a gente tá conversando já, as plantas têm o tempo delas. Então não adianta você ficar socando, né? Jogando uma planta em cima da outra, porque depois, é o que você falou, algumas vão morrer, perde formato. Inclusive, eu acho que isso tá muito na moda, né? Assim, pelo que eu tô vendo, né? Porque eu acho que vira meio que uma amostra. Parece uma. Porque na amostra, né? Uma casa-cor que a gente vê aquelas plantas maravilhosas, uma bem junto à outra, Uhum. mas aquilo vai durar o quê? 3 meses, 4 meses que dura a Sim. amostra, depois desmonta, né? Mas isso a longo prazo não dura. Eu converso muito com a KT sobre isso também, a gente sempre fala sobre isso. Esse monte de planta socado, que a gente fala, que é a palavra, mas é uma em cima da outra, depois ela vai perdendo formato, ela não funciona depois. Por isso que eu Uhum. falo pra você, eu acho que não é uma questão de ter mais dinheiro ou menos. Porque não adianta, por exemplo, helicônia. Isso é muito relativo também. A helicônia, em 1 metro, sei lá, você tem 1 metro de muro. A gente vai plantar a cada 20, 30 centímetros uma muda. Eu sempre coloco 4 a 3 helicônias por metro. 4 já é bastante. Uhum. 3 eu acho que é um número legal. Não adianta você colocar 5, porque para aquele primeiro momento vai dar uma sensação legal. Mas depois de um tempo ela não vai ter nem espaço para crescer, Uhum. né? As folhas, daí vai parecer que tá tudo muito socado, entendeu? Ainda mais em floreira, em jardineiro, o pessoal tá com mania de fazer isso em varanda, né? De prédio, de apartamento e tal. Deixar tudo muito socado. Eu, Sim. particularmente, eu acho que não funciona. Aham. Então, O assim, esquema é ter paciência não mesmo, ponto adianta. final. Cuidar, ter um sistema de irrigação instalado, que eu acho que faz toda a diferença. Uhum. Hoje tenho falado para os clientes, não invista tanto no jardim, mas invista no sistema de irrigação. Mesmo se você tirar um pouquinho de verba que tem para paisagismo, se for o caso do Do plantio, porte. do porte, né? Uhum. Mesmo das quantidades, porque assim, um sistema de irrigação bem legal, às vezes você pode pôr 2 mudas de helicônia por metro, que vai crescer e vai encher mais rápido do Aham. que... Então, se você economizar um pouquinho no jardim, você consegue investir mais na irrigação. Isso vai fazer uma diferença enorme no resultado. Uhum. Então, uma irrigação bem feita, uma manutenção adequada que a gente está conversando, uma adubação legal, isso basta para o jardim crescer. Não adianta você ficar colocando um monte de planta socada que perde formato. Eu acho que Uhum. para os primeiros 6 meses vai ficar legal, mas isso daqui 1 ano e meio, 2, você vai ter que trocar, você vai ter que refazer o jardim, né? Uhum. Não é sustentável, eu acho que não é sustentável, e eu acho que é muito Gasta mal o dinheiro, dinheiro do gasta mal o cliente. dinheiro do cliente, exatamente isso, Uhum. né? Queria até perguntar pra você essa parte de irrigação, né? Eu tava falando com a Mônica Costa, ela também gosta muito de jardins tropicais e tal. A Mônica é uma querida, eu também conheço ela. Super querida, cara. E aí ela tava falando que uma coisa que ela reparou que funciona bem pra Uhum, ela no interior lá
se eu não me engano, Ribeirão, né? Ela é da Ribeirão, ela Ribeirão. faz bastante aquela região, né? Que é quente pra caramba, né? Mais quente ainda do que lá na minha. De manter ah, quase que de uma forma constante a terra úmida. Ela falou que isso funciona demais, assim, não encharcada, úmida, né? É isso que eu recomendo também. Ah, é? Isso é muito bom para as plantas tropicais. Isso é bom, porque principalmente nesse processo que a gente está falando de rebrota, a hora que seca para brotar novamente, isso faz toda a diferença. Então, o quanto de água tem disponível ali faz toda a diferença para ela ganhar força, digamos assim, e conseguir brotar. Então, se faltar água nesse período, principalmente, não vai brotar e não vai formar um arbusto legal, entendeu? Então, a ideia da irrigação, na verdade, é ao invés de ter espaçamentos muito grandes e molhar muito nesses espaçamentos, é ter espaçamentos menores com uma rega não tão robusta. Isso. Claro que cada caso é um caso, mas geralmente esses jardins que eu tenho feito, eu sempre indico deixar uma rega, tipo, 2 vezes por dia, um pouquinho de manhã, sei lá, antes, às 6, 7 horas da manhã e um pouquinho no final da tarde. Claro que isso não é uma regra, cada caso é um caso, né? Mas eu sempre indico fazer isso, um pouquinho de manhã, um pouquinho no final da tarde e mantenha a umidade, né? Daí depende de quanto que tem ali de... qual que é a vazão, né? Que é a quantidade de água que sai ali. Mas ou uns 3, 5 minutinhos de manhã e uns 3, 5 minutinhos no final da tarde, que daí você mantém a umidade, né? Mas daí também, igual eu tô falando, depende muito do caso. É uma área de mais sombra? É uma área de muito sol? Né? Porque, por exemplo, nessas imagens que está exatamente agora, esse corredor que tem helicônia, que tem costela, cingônio, é um corredor bem sombreado. Né? Então aí a gente colocaria menos tempo e menos o turno de rega, que a gente chama, né? Quantas vezes que aciona e a irrigação funciona. Aí o turno de rega seria menor. Porque é uma região que não pega muito sol, né? Diferente de um local que você tem sol pleno o dia inteiro. Daí você precisa de mais água. Isso é importante também, quando for fazer o sistema de irrigação, daí eu não faço, mas a gente indica empresas especializadas nisso, né? A pessoa tem que ter a noção das plantas que estão ali e a pessoa tem que ter ideia também dos setores do jardim. Né? Então, sei lá, vou programar para acionar o setor 1, setor 2, setor 3 da irrigação. Daí depende da área do jardim, né? Então, você não pode acionar a irrigação para um corredor sombreado e isso ser o mesmo setor que a área da piscina ensolarada. Entendi. Né? Então, tem que ter esse cuidado. Então, eu vou fazer um sistema de irrigação para o projeto de paisagismo do Gustavo. Pego o projeto de paisagismo do Gustavo, vejo, né, a planta baixa, qual que é a área de mais sol, qual que é a área de mais sombra, né? Então, aqui que tem mais sol, vou pôr o setor 1, que pode ser o mesmo setor da fachada, que pega bastante sol também. Mas para essa área aqui lateral, que é um corredor de sombra, deixa o setor 2. E eu vejo muito erro aí, Luigi. Ah, é? Porque isso aumenta o custo do sistema de irrigação. Então, às vezes, o cliente ele vai espremendo, porque final de obra também é uma loucura, né? Mas às vezes ele espreme ali para reduzir custo. Daí o cara da irrigação vai lá e põe um setor para tudo. Daí depois o corredor das helicônias está encharcado, tá apodrecendo a raiz. Daí, putz, vamos diminuir a irrigação. Diminui a irrigação. Lá no lado da piscina, que tem um monte de alpínia, tá faltando água. E daí? Nossa, entendeu? Cara. Tá até nesse detalhe, né? Pra você ver como o país... É o que eu falo, se o cliente entende isso, claro que você não vai gastar 1 hora explicando para ele, né, tudo. Mas, assim, porque senão fica até cansativo. Mas resumindo e passando a importância para o cliente de cada coisa, até que você falou, eu prefiro falar para o cliente, às vezes gasta um pouquinho menos, enxuga um pouco a implantação, mas gasta bem na parte da irrigação para ir para frente, né? Você já faz essa educação no começo, talvez até explique um pouquinho disso aí que você me falou para o cliente, né? Sim, eu acho que é importante deixar claro para o cliente, porque isso faz toda a diferença. E claro que quando o profissional paisagista, né, quem está escutando aqui que quer ser paisagista ou que está no caminho para, né, ou que já é paisagista também, eu acho que é importante a gente ter essa conversa com o cliente, porque evita dor de cabeça lá na frente. E todo mundo quer fazer um jardim, um projeto que fique bonito, que dê fotos legais, que saia em algum lugar, que, né? Porque a ideia do paisagista fazer jardins legais que formam um portfólio legal e que cada vez mais você tenha cliente, obras legais, né? Para isso acontecer, se eu não tenho um sistema de irrigação, já vai ser mais difícil de chegar lá, nesse ponto que eu quero, né? Então, quando você gasta o tempo, digamos assim, explicando um pouco mais isso para o cliente e tal, eu acho que isso acaba valorizando o seu trabalho lá na frente. Até para você, o que você estava falando, de depois de 1 ano, lá 2 anos, você tirar as fotos lindas para fazer o que você faz aqui, que pra conseguir mais cliente, e assim o negócio vai rodando, né?
Doideira, né? A gente vê assim essas fotos, não imagina que isso aqui teve tanto esse trabalho aqui Nossa. por trás da educação do cliente, do não sei o que Por lá, isso que de eu uma falo boa pra você, irrigação Luigi, o para chegar paisagem... aqui. Exatamente. O paisagismo é muito mais difícil do que as pessoas imaginam. Assim, pensando no bom sentido. Difícil no bom sentido, né? Aham. Mas Então, muito lindo, cara, os teus projetos. então, tem alguns que, né, Tô aliás, vendo aqui. todos Pessoal, que sério, quem tá ouvindo aí depois, olha esse traçado de pisos bonito a também. gente gosta de usar o lajão, porque eu acho que o lajão tem uma cara de mata, de jardim, de natureza mesmo, né? Aham. Então os lajões ficam bem E legais. olha que legal, gente, aqui uma dica para quem tá começando no paisagismo aí. Você vê que aqui a piscina tem tudo as linhas retas, né? E olha, na Isso. verdade não tinha um espaço tão grande aqui. Imagino que deve ter uns 2,5 metros por aí, É né? mais ou menos isso. Mais ou menos. Um pouquinho mais. Mesmo assim, ele conseguiu quebrar aquela coisa da linha A reta com o simetria, né? traçado do piso, ó. Uhum. E os canteiros que ele fez. Então ele fez umas curvas, uma parte mais orgânica, o que traz uma característica muito agradável, né? Muito aconchegante do jardim, até num espaço que não é tão... Não é uma área livre Tem uma tão área grande. enorme, É, né? Vai isso pra é muito próxima foto. legal. Isso, vamos ver. Olha lá Esse o aqui é só mais lajão. um detalhe, né? Uhum. E E aí aí, depois umas porque aí o granilhas. cliente ele não queria colocar grama, porque ele não queria a questão do jardineiro com a máquina. Então tem Aham. gente que, né, quer menos manutenção. Uhum. Então aí a gente propôs fazer essa solução. E eu gosto também desse lajão com essa cor de seixo, que eu acho que dá uma... Fica Fica legal, né? muito legal, É, cara. é. A KT também gosta de usar Usa aqueles seixos pretos a também. granilha A preta, granilha né? preta Fica bem super legal pequenininha. também. Fica Fica super legal muito legal. também. É. Eu particularmente gosto mais desse tom marrom, assim, Marrom. Esse é o porque... seixo de rio mesmo que a gente Aham. chama, né? Eu gosto Muito lindo. bastante. Muito legal, cara. É, é. E dá E... um aspecto de natural mesmo, né, Luiz? De Uhum, natureza, assim, né? uhum. Olha que Essa legal. imagem tá bem legal também. Nossa, muito E legal, na gente. verdade, com esse desenho, a gente criou uma passagem que liga um ponto ao outro, né? Então imagine que você tem o terreno, tem a piscina, então você sai de um lado da piscina, você pode dar a volta e entrar pela outra lateral, né? Uhum, Pra subir pra área de serviço e tal. Então a gente fez um passeio, um caminho tropical, digamos assim, né? Então a uhum. pessoa vai andando ali, parece que ela tá num túnel, assim, de vegetação. Muito Daí legal. aqui tem costos que eu gosto de usar, mas é difícil de achar muda. Tem até uns costos aí no meio que eu adoro. Hum. Tem o bastão do imperador, que eu também gosto muito de usar, as helicônias. Essa composição bem tropical mesmo, Ah, é muito bem legal. volumoso. E Fica você bem legal. gosta de usar também a. Deixa eu só colocar aqui de novo na tela pra gente Tá. ver. Você gosta de usar bastante essa coisa de volumes, né? Porque quando Volume. eu vejo aqui, Volume. você usou um macição aqui, né? É, Mas é um maciço mais rasteiro. E lá no final a gente consegue ver todo a charuto, com a aquele taiola e tal. volume, né? Na verdade, aí, os terrenos, esse terreno, por exemplo, é o terreno de um condomínio lá na região de Sorocaba, que deve ter uns 300 e pouco, 400 metros. Então, é um terreno muito grande, como, né? A gente vê Uhum, por aí essas casas de campo. Mas a gente conseguiu deixar ele cercado pelo verde. Então, da uhum, onde você tá aí do fundo, você não vê muro. aham. Então você vê só vegetação, né? Então isso que eu acho que é legal, porque quebra um pouco essa sensação de De aridez. estar, né, num lugar Fechado, fechado e né? tal. Então, e dá uma sensação de frescor mesmo, né? De Uhum, leveza. Por mais que seja uma vegetação pesada, digamos assim, pelo volume, uhum, traz essa leveza, né? Então é uhum, legal. E aí, na verdade, a gente fez um maciço de cingônio, né? Com uhum. costela de Adão. Eu nem. Na verdade, essa promele foi colocada aí depois, tá? Ela não tava no meu Ah, é? projeto. Porque eu queria uma vista mais livre de quem tá ali na piscina e na área do gourmet Hum, pra esse fundo que tem bastão, charuto e um monte de coisa. Eu não queria que tivesse esse elemento aí pra pessoa ver o fundo mesmo, né? uhum. Mas enfim, também é algo que não ficou fora do contexto, então tá, Nossa, né? muito legal. Pessoal, depois vejam aí dentro do quem tá ouvindo, né? Dá uma olhada, a gente tá falando sobre algumas fotos aqui de um jardim que ele fez, né? Do paisagismo, onde tem um traçado desses lajões, né? Que são aquelas pedras Os cacos, recortadas, tem gente né? que chama de cacão, né? Isso, Lajão, é isso. cacão. Que é tipo um mosaico, né? Que você encaixa ali. Dá uma olhada, que é um projeto muito legal. E uma das coisas que a gente pode ver aqui também, ó. Que eles, para quem tá começando é legal, que você pode ver que tem uma planta mais baixa, Isso, pra gente isso. não conseguir ver aqui o caule, a parte baixa da planta, E a que não é própria tão terra, né? bonita, né? E a terra. Então aqui é como se fosse um preenchimento geral da parte baixa, né? Com Isso. A esse barba verde, né? O bar- leriópio verde. né, barba de serpente verde, né, Lilió? Uhum. E aí aqui, aí você vê uma outra camada de folhagens e uma camada mais alta que sai aqui por cima,
Quando eu dou aula de paisagismo, eu sempre falo isso. Das camadas, né? Os estratos, né, de um jardim. Então a gente sempre tem as camadas, né? O mais baixo para revestir ali, né, o que você falou, né? Preencher a terra ali. E por que o pessoal fala, nossa, Gustavo, mas você usa muito o liriópia, a barba, né, de serpente verde? Porque eu acho que ele dá um volume legal, né? E ele é neutro. Né? Então, isso é uma coisa particular minha também, óbvio. Mas eu acho que, por exemplo, tem o liriópio variegata também, que é a barba de serpente variegata, né? Mas eu acho que ela acaba chamando mais atenção, assim, do restante. Então, eu prefiro usar a barba verde, que ela é neutra, ela dá um volume legal, ela preenche os vazios, né? Esconde a terra, esconde a base dos caules ali, e ao mesmo tempo ela é neutra. Então ela não chama mais atenção do que você tá vendo, né? Do que o Você bastão. gosta de ver um maciço que eles vão se integrando, nada fica Isso. chamando mais atenção que o Isso, outro. exatamente isso. Ah, que Né? legal. Então, mas isso também eu acho que é uma questão de percepção. Mas a questão dos estratos, das camadas, é uma coisa de composição de paisagismo, né? Que isso eu falo em aula para os alunos e isso é uma coisa meio geral, né? Então a gente tem sempre as camadas de um jardim, né? Então tem sempre forração, as plantas arbustivas, arbustos de pequeno, médio porte. Daí já vem os arbustos de grande porte, árvore, palmeira, né? E daí as trepadeiras, no caso, né? De um pergolado ou de um próprio muro ali. Então, são as camadas que a gente vai preenchendo para fazer a composição, né? E aí, você já falou dessa parte aí de aulas, né? Que você dá aula também. Quer contar um pouco aí como é que você entrou nessa de ser professor? Você foi professor universitário, né? Quando que você entrou nisso? Então, assim, eu sempre gostei de ensinar os outros. Eu sempre fui uma pessoa bem nerd, assim, vou ser bem sincero com você. Sempre gostei de ensinar os outros, desde o colegial, isso, sabe? E eu não sei também que minha mãe e meu pai também trabalham, foram professores, tá? Não sei se vem um pouco disso também. Mas eu sempre gostei de ensinar, sempre fui bem nerd, assim. E na faculdade, eu sempre ajudava os meus colegas também e tal. E isso foi uma coisa que, desde o colegial, vinha comigo. E daí, depois, como eu queria fazer mestrado também para seguir mais essa área acadêmica, mas sem deixar a parte de projeto de lado, né? Eu prestei o mestrado, passei e fui fazer o mestrado. Quando eu terminei o meu mestrado eu fiz na Unesp, mas ele foi instalado numa faculdade lá de Sorocaba. Então, eu conversei lá com o pessoal da faculdade, eles tiveram interesse também, então a gente montou o experimento do mestrado nessa faculdade, que é a Facens, que é uma faculdade lá da nossa região. E daí eu já comecei a ter um contato com eles e tal. Depois que eu terminei o mestrado, aliás, antes de terminar o mestrado, eu comecei a dar aula no cursinho, que tinha um cursinho para vestibular lá, dava aula de biologia. E quando eu terminei o mestrado, daí eu consegui entrar para dar aula para graduação mesmo, porque lá para dar aula de graduação, geralmente as faculdades pedem um título de mestrado e tal, né? Sim. Então eu comecei a dar aula na faculdade mesmo, acho que em 2019. Mas eu era novo, assim, acho que era um dos professores mais novos, que em 2019, eu acho que eu tinha uns 25 anos, 26, era bem jovem. Então, eu comecei bem cedo a dar aula, assim, sabe? Daí eu comecei em 2019, daí depois abri o curso de arquitetura lá também, eu dava aula só para agronomia, né? Daí depois o pessoal da arquitetura me chamou também para dar... Você dava aula na agronomia mais focado em paisagismo ou geral? Geral. Geral. Eu já dei várias matérias, né? Mas as primeiras matérias que eu dava era de biologia celular, matéria bem básica, assim. Matéria de primeiro semestre, eu dou ainda, né? Daí eu já dei aula de botânica, eu já dei várias matérias. Eu já dei aula de agroecologia, que é super legal também. Ai, que legal. Fruticultura é uma matéria que eu dou, que é produção de frutas, né? Então, na agronomia, eu vou para várias matérias. Na arquitetura, que eu dou só a matéria de paisagismo, que é paisagismo 2. Que é projeto de paisagismo 2, chama. Que é uma matéria mais voltada para uma parte mais técnica mesmo, de especificação de vegetação, morfologia de vegetação e tal. Isso eu acho até legal da faculdade que eu trabalho, porque geralmente as faculdades de arquitetura tem uma matéria de paisagismo mais abrangente. Essa aqui, que eu estou lá, eles têm a paisagismo 1 e o paisagismo 2. Ah, que legal. Então, no 1 é bem abrangente, fala mais sobre paisagem, numa escala urbana, meio que junto com o urbanismo, um pouco, assim. Entendi. E daí, no paisagismo 2, a gente entra falando de vegetação mesmo, né? E aí entra também nessa parte de paisagismo residencial ou continua mais urbano? Não, a gente trabalha sempre numa escala de um lote, mas geralmente os alunos fazem um projeto de uma praça, de um parque, numa escala um pouco maior, não numa escala residencial, assim, né? Mas a gente trabalha muito com a questão da vegetação mesmo nesse paisagismo 2. Então eu falo sobre morfologia, sobre classificação de plantas, que são as famílias botânicas. Eu falo bem pouquinho, porque não dá tempo, mas um pouco sobre solo. Então o que é um solo argiloso, arenoso, nutrição mineral, né? Então o que é um NPK, né? Que é o que a gente fala, né? Então, de novo, né? Na agronomia a gente tem 6 disciplinas. Eu acho que na época lá na Exalc eu tive umas 6 ou 7 disciplinas de solos.
Então era biologia do solo, química do solo, física do solo, nutrição mineral de planta, adubação. Acho que eram umas 7 matérias, tudo voltado para solos. Então a gente aprendia tudo de solos. Porque na agronomia você usa o solo para produzir comida, não só para fazer jardim. Né? Então tem muitos solos. Na arquitetura, não tem. O que eles vendem de solos lá é para ver a estrutura para fazer. Para construção, né? Sim. Se o solo é mais argiloso, arenoso, para fazer fundação, para obra tal. Não vê o solo do ponto de vista de comida para planta. Né? Então, de novo, cai no que a gente estava falando. Então, nessa disciplina que eu dou uma aulinha ou duas que falam um pouquinho de adubo, para o arquiteto saber o que é o NPK. Né? É uma base bem basiquinho, mas para uma introdução Isso. ali. Entendi. E já na agronomia, não. Então, o agrônomo, eles forma com 6 disciplinas de solos. Ele sabe muito sobre nutrição mineral, adubação e tal. O arquiteto, não. Dessa tua visão, o que você acha que falta, assim, na arquitetura, o que falta para ele ser um paisagista? E na agronomia, o que falta para o agrônomo ser um paisagista? Tipo, terminou a faculdade, eu já posso atuar e tenho uma carga boa de conhecimento. Então, Luigi, eu acho que o que eu imagino, então, né, falando um pouco do doutorado para juntar com essa pergunta que você me fez. Então, no doutorado, a minha ideia foi fazer uma análise do mercado de paisagismo no Brasil. Então, a minha ideia era focar mais no mercado, pensando em quem contrata paisagista e quem oferece o serviço de paisagismo, ou seja, os profissionais paisagistas, né? Então, o meu trabalho era mais focado nisso, e ensino de paisagismo era um pedacinho do meu trabalho. Certo. Depois que eu fiz a qualificação, que eu conversei com algumas pessoas, a própria banca, eles falaram, Gustavo, eu acho que você devia focar bastante nessa questão do ensino de paisagismo, que é um gargalo. Então, hoje, meu trabalho, eu sinto que ele está mais focado no ensino de paisagismo do que nesse outro resto que eu estava comentando. Né? Então, o que eu vejo que, em relação ao ensino do paisagismo, a gente precisa ver pelos 2 pontos. Então, no curso de arquitetura, que eu estava comentando, eles não têm nada sobre essa parte de solos, por exemplo, que precisa ter um conhecimento. Não precisa ser especialista em solos, mas você precisa ter uma base. Você precisa saber o que é o NPK, né? O que é o nitrogênio, fósforo, potássio, que são os macronutrientes para as plantas. Né? E o que na agronomia você tem matéria disso. Sistema de irrigação, por que a importância da água para a planta? Não precisa fazer um projeto de irrigação. Isso os paisagistas também não fazem, alguns fazem, né? Mas tem empresa de irrigação. Mas o arquiteto ele precisa ter uma ideia sobre o sistema de irrigação, gotejo ou aspersão. Por que eu uso aspersão? Por que eu uso gotejo? Né? Até para poder dialogar, né? Isso, com quem for com a empresa, com o fornecedor e tal. A parte de planta, né? Então, fisiologia vegetal. Então, o que é fotossíntese? Eu dou até, parece tão básico isso, né? Porque isso é coisa de colegial, mas tem uma parte da aula para arquitetura que eu falo o que é fotossíntese, por que a planta transpira. Então, por que no deserto você tem cactos? Por que na Mata Atlântica você tem filodendro? Né? Então, a planta transpira, faz fotossíntese, né? Então, como que funciona essa dinâmica da absorção de nutriente, de água? Então, fisiologia vegetal é uma das matérias mais importantes para entender a fisiologia da planta. E morfologia também, que a gente estava comentando, o formato da copa, o formato da raiz. Toda essa parte de botânica, de morfologia, de fisiologia, eu acho que com certeza precisaria estar na arquitetura para o paisagista ser um profissional bem formado. Né? Então, dentro da arquitetura, precisaria ter conhecimento de solo, de botânica, um pouco de irrigação, né? Toda essa parte que a gente vê na climatologia, que a gente vê muito na agronomia. Então, tem uma disciplina na agronomia que chama meteorologia agrícola, que estuda regime pluviométrico, né? Que estuda essa parte de radiação solar, de sombra, de sol, né? Toda a parte de climatologia, temperatura, ponto de orvalho. Um pouco disso, pouco não, até que tem uma estrutura disso dentro da arquitetura, né? Porque eles estudam o fluxo de ventos para poder ver ou como vai circular o ar. Mas é mais voltado para a vegetação. Isso, né? Que seria interessante, né? É legal, porque aí o arquiteto já tem uma carga disso, de repente já aprendeu, né? Para poder posicionar janelas, enfim, fachada, tudo. E aí ele pega e ainda se aprofunda nisso, só que focado na vegetação. Porque a climatologia está muito ligada a quanto a planta transpira, né? Planta de sol, planta de sombra. O que é evapotranspiração? É super importante na agronomia, né? Então, isso não tem na arquitetura, digamos assim. Pelo menos até onde eu pesquisei e sei, né? Já na agronomia, toda a parte da arquitetura, por exemplo, tem as disciplinas no curso de arquitetura, geralmente você tem desenho no computador, que é basicamente AutoCAD, SketchUp, essas matérias que você também não tem no curso de agronomia, você tem geralmente na arquitetura, né? Daí vamos falar de composição, né, de conforto
conforto térmico ou conforto mesmo ambiental, que a gente chama, né? Uhum. Psicologia, um pouco, entra Tá. um pouco da parte de psicologia, o que é se sentir bem num espaço, né? Uhum. Como que funciona Essa parte isso? mais sensorial da Parte coisa. sensorial, né? A parte de volume mesmo, Luigi, escala, noção de escala, né? De planta baixa. Isso na agronomia tem muito pouco ou não tem. Tem uma disciplina que eu fiz que era construções rurais, que a gente até tinha um pouco de planta baixa, sabia o que era, mas é muito pouco, né? Uhum. Então essas noções de volume, de escala, de composição, de sensorial que a gente está conversando, não tem na agronomia. Aham. E o paisagista precisa disso. Precisa ter essa noção. Estética da composição, porque isso a Tem arquitetura, como. desde que eles entram, eles estão desenhando, né, Isso. volumes, vendo se tá bom, se não tá. Tanto a noção como saber desenhar isso. Sim. Seja no AutoCAD, seja no Sketch, Numa seja ferramenta e tal. numa ferramenta. Isso é o que falta na agronomia, uma das coisas que Isso. falta na agronomia. Daí que vamos você vê. pensar assim, o que falta nas duas, né? Fazendo uma geral assim. Mas isso também falta em outros cursos que é complicado. Uma questão mais de gestão, que é o que você estava comentando, que você tem também na plataforma. Sim. Então, uma gestão financeira, né? Então, a pessoa vai abrir um escritório de paisagismo. Mesmo na arquitetura, eles não têm muito sobre isso. Vai abrir um escritório de arquitetura, você precisa pagar imposto. O que é imposto? Eu preciso abrir um CNPJ, Uhum. né? Eu tenho um balanço, um fluxo de caixa, balanço. Então, tudo isso poderiam ser disciplinas que também estão ali dentro. Empreendedorismo, né? Uma questão de saber mesmo lidar com a dinâmica de um escritório. Então, isso poderiam ser umas 2 ou 3 disciplinas, numa carga horária, que se encaixassem ali dentro do curso. Porque assim, se a gente for pensar no arquiteto e no paisagista, né? Pegar esses dois. O arquiteto, eu não sei precisar, assim, mas pelo que parece, né? Pelo que a gente vê, a maioria deles vão abrir o seu escritório. Eles trabalham um tempo para um outro escritório, Com o objetivo de... ficam lá, fazem um estágio, muitas vezes para ser a mão de obra de desenho mesmo, ali de 3D e tal. E depois eles acabam pegando alguns projetinhos para fazer com eles e vão crescendo e montam o escritório dele. Então, a faculdade de arquitetura, a maioria delas, das pessoas que saem, vão ser empreendedores. Sim, então, essa parte de empreendedorismo é uma parte fundamental para o arquiteto. Tem que ter. E para o paisagista também. Porque o paisagista a gente só vê, assim, por exemplo, grandes escritórios, tipo do Elks e tal, que tem ali os paisagistas que trabalham dentro da empresa dele. Mas a grande maioria da realidade das pessoas são empresas muito pequenas, que às vezes tem uma pessoa só que faz tudo. Ou uma, como eu comecei, duas, três, como começo, né? Isso. E então, assim, a grande maioria, não sei, não posso chutar um número aqui porque eu não sei, mas vamos por uns 90%. Eu chutaria esse são número pequenos, né? E que vão fazer ali, aprender paisagismo e vão empreender. Então, é diferente de uma outra situação de, sei lá, uma faculdade de enfermagem, que a gente sabe que a maioria das pessoas que vão lá não vão abrir o seu próprio negócio, mas vão trabalhar para alguém. Então, dentro dessas profissões, aprender empreendedorismo é fundamental. Importante, E é uma questão também que eu sempre falo que assim, daí você pode falar, Gustavo, mas isso eu vou terceirizar o serviço, isso eu contrato alguém para fazer. Porque eu mesmo no meu escritório tenho uma empresa que eu terceirizo que me ajuda nessa parte. Ok, mas para quem tá começando ali, eu acho que tem que ter essa noção. Porque por mais que eu terceirize o trabalho para uma empresa fazer essa parte financeira, eu tenho que saber o que é imposto, o que é um CNPJ e tal. E parece tão simples essas coisas, mas as pessoas não têm noção disso, né? Então, eu vou abrir uma empresa, mas eu preciso ter uma conta jurídica, eu não posso ter uma conta física. Sabe essa parte bem, né? De uma estrutura mesmo, assim, de negócios então, e tal. claro que não, a pessoa não precisa fazer um curso que ela saia especialista em gestão. Mas tem que ter uma noção básica. E isso não tem na agronomia e não tem na arquitetura. E se tem, é muito pincelado, muito fraco. E a tua proposta do teu doutorado é colocar dentro do curso de uma pós. Eu acho que... Então, daí o que eu imaginei, né? Que foi até uma professora que dá aula comigo, inclusive, que participou da banca, que a gente conversou muito sobre isso, do resultado do meu doutorado ser, basicamente, uma proposta de uma grade curricular para um curso de pós-graduação de paisagismo. Já tem alguns no mercado, né, alguns legais e tal, mas um curso mais completo, do ponto de vista de tudo que eu critico tanto que eu falo aqui, que eu tô falando pra vocês, já falei em outros lugares. Então tá bom, Gustavo, você tá criticando um monte, mas o que você acha que seria o ideal? Não só o que você acha, mas com base no... Porque eu não vou me basear em achismo também, né? Não vai ser uma grade curricular que eu acho que vai ser boa. Mas pensando também numa questão de pesquisa, né? Então, claro que eu vou, né? Eu já tenho feito isso, eu pesquiso outros trabalhos, eu pesquiso grade curricular e tal. Então, com uma base científica, não só o que o Gustavo acha, mas
né? E também a tua experiência, porque você dá aula Exato, para Luigi. o arquiteto e Eu tô você nos dá aula para o dois. engenheiro, agrônomo. E nessa pesquisa de doutorado, eu tô fazendo um forms que eu envio também pro pessoal responder, pros docentes de arquitetura e de agronomia. Então, eu tô fazendo uma coleta de dados, de e-mail, de contato de professores do Brasil todo. Agora eu tô focando mais no estado de São Paulo, porque senão a pesquisa também não acaba, né? Uhum. E eu envio um forms para o pessoal responder. Então, você dá aula no curso de agronomia ou arquitetura, como que é a grade curricular? Então, eu estou fazendo uma pesquisa de grade curricular também dos cursos de agronomia e arquitetura do estado de São Paulo, para entender um pouco mais e ver. Mas já estou chegando nessa conclusão que é o que eu estou contando para vocês, Luigi. Então, assim, falta essas pecinhas que precisariam se encaixar e formar um curso para o profissional sair mais apto. Claro que vai precisar fazer um estágio, trabalhar, isso é super importante, né? Você fazer o estágio, trabalhar com um profissional, como eu trabalhei com o Rodrigo, que foi uma escola para mim, né? Mas um curso desse deixaria a pessoa muito mais preparada para o mercado, para esse mercado que é tão... Isso. E a gente vai conversando sobre isso, e tem muitos paisagistas também que vieram de uma outra profissão, não fizeram arquitetura e não fizeram engenharia agronômica, ou fizeram faculdade de, sei lá, engenharia florestal, biologia, ou até artista plástico, né? Fizeram artes plásticas, outras pessoas que Ou simplesmente... Marx, né? Que não era nem arquiteto, nem agrônomo, era artista. E é o mestre, é a maior. Né? Pois é. Ou fizeram cursos técnicos, ou fizeram cursos livres para ter uma introdução no paisagismo, e muitas vezes dali vão consumindo vários outros cursos para aprender, mas não tem uma formação acadêmica de graduação. Uma graduação mesmo, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem por não ter a profissão não ser regulamentada e a gente não tem uma estrutura também, de ensino mesmo, de várias faculdades que formam o paisagista. Faculdade de paisagismo, pelo que eu conheço, só tem uma que é no Rio, né? Que também é um curso que parece que estava meio parado, não sei dizer direito, mas parece que não estava ativo também, ou estava sendo reformulado, alguma coisa assim. Eu sei que tem uma treta lá, mas eu nem sei direito o que aconteceu. Enfim, deixa lá pra eles, mas é um só, né? Um só no Brasil, gente. Então, assim, é muito pulverizado a forma que o paisagista se forma, né? Exatamente. De tudo quanto é canto, e cada um tem as suas peculiaridades e necessidades. Aí até estava conversando contigo sobre a paisagística, né? Que é a minha empresa. Eu comecei com a parte de 3D, ensinando as pessoas a desenhar em 3D, que é o que eu sou professor há 15 anos e tal, né? Comecei a aprender sobre paisagismo há 6 anos, também não é muito tempo, e fui para essa linha, né? Me apaixonei por plantas, por paisagismo e entrei nessa linha. E aí, com aquilo que eu te falei, que muitos alunos vinham com as demandas, fala, professor, quanto que eu cobro por um projeto? Né? Professor, o cliente veio falar comigo pelo Instagram, falei com ele e tal, mandei o orçamento para ele lá por WhatsApp e ele fugiu, não respondeu mais. E agora? Sim. Daí você vai vendo algumas coisas de estruturas de vendas que a pessoa não tem, que é aquela coisa que eu tava falando do eixo da dor e do prazer, que é para você formar na cabeça do seu cliente, antes de dar o preço, os motivos, né, de forma sutil. Por que te contratar, e para ele achar até barato o preço. E, enfim, eles foram me trazendo algumas demandas, eu fui construindo lá cursos, trazendo profissionais de fora que tinham know-how mesmo para gravar sobre aquilo, Michael Scherer e tal. E aí eu tô, assim, com essa vertente, assim, eu acho que vai ser uma coisa muito importante que eu vou fazer, né, daqui para frente, é que trazer grandes profissionais, cada um focado na sua área, para gravar cursos específicos para uma formação do paisagista, mas para a formação da realidade que a gente tem no Brasil, que é a realidade que muitos não fazem arquitetura e muitos não fazem engenharia agronômica. E eu não quero simplesmente pegar e falar, pô, dispensar essa galera. Não é que não precisa fazer, eu entendo super. Eu tenho que fazer eu tô com essa responsabilidade sobre mim, que eu falo, vou trazer todo mundo e vou fazer uma plataforma que consiga ensinar bem, com profundidade, todas essas pessoas, independente da área que eles vieram. E você já cumpre seu papel muito bem, né, Luigi, no que você faz agora. Que, por exemplo, a ferramenta que você ensina já é um ganho enorme.
Porque isso a gente não tem nem em nenhum lugar, seja numa faculdade, seja, né? Então, o que você faz, igual eu tava te falando, né? Inclusive, a apresentação que o paisagista faz para o cliente, né? Com as ferramentas que você ensina no seu curso, eu acho que isso justifica a contratação até desse profissional, né? Uhum. Então, eu acho que o que você faz já com a parte de 3D, agora você tá entrando também nessa questão, outras questões que são importantes de ensino, eu acho que é um ganho gigantesco. Eu acho que está prestando um serviço super importante, assim, para nossa... Oh, para legal. nossa área. E eu espero que a gente possa juntar também aí esse know-how até Sim, desse projeto que você está sugerindo para uma pós, que de repente a gente possa conversar também o que disso daria para trazer para a realidade de pessoas que também não fizeram arquitetura e tal. E que até te propus aqui, eu não sim, vou falar para a galera sim. aqui, gente, já propus também para o Gustavo de repente ele trazer alguns cursos para a gente para paisagística, Uhum, do que dá para ajudar nessa formação aí de vocês. E eu tô com esse propósito agora dentro da paisagística, que é difundir um ensino denso, de bem feito, não colocar uhum. qualquer curso só para vender, entendeu? Não é só Mas- pela venda, mas Não, pela importância do que você está ensinando, né, para Luigi? realmente a pessoa que faça ali, ela consiga resolver o que ela precisa resolver na profissão do paisagismo. Uhum, Principalmente isso, né? Então, a gente tá até abrindo mão de, assim, cara, uma parte muito grande do lucro da empresa, às vezes ficando até no sim, 0 a 0 para trazer, por exemplo, Mônica Costa, que vai vir sim, aí, Luciano sim. Gente Zanardo, boa, né? só gente boa Uhum, para fazer cursos bem feitos assim. E eu acho que você tem muito a contribuir e espero que prazer. a gente possa fazer umas parcerias legais aí para você Sim, trazer sim. informação pra galera. Não, eu acho que, e é o que eu tava comentando com você. Eu acho que ensinar é uma das coisas que eu priorizo muito. E eu acho que tem que ser, para você poder ensinar alguém alguma coisa, você tem que gostar muito daquele assunto, Uhum. né? E gostar muito de ensinar, Também. né? Porque a gente sabe como é difícil ser professor hoje em dia, né? Por Sim. todas as questões que a gente já ouve falar e tal, enfim. Mas eu acho que você tem que ter amor por aquilo que você faz mesmo, porque tudo, né? Você tem que gostar do que você faz para dar certo. Mas ensinar, eu acho que é uma coisa específica, né, Luiz? Você Aham. também é professor, sabe disso. Você tem que gostar mesmo, né, para ser um negócio legal. E com certeza a gente tem que pensar nisso juntos, porque igual você comentou, não é todo mundo que tem uma graduação, né? Uhum. Talvez, né, não seja uma pós-graduação, a pessoa não vai ter um título de lato sensu ali, Uhum. pós-graduado no assunto, mas de qualquer forma ela vai estar super, com uma base super interessante para poder seguir na área, né? Sim. Então isso É. é O fantástico. que eu mais penso assim é que a pessoa possa abrir lá o site e falar: nossa, isso daqui eu não sou bom. Pum, Quero vou lá. fazer. É E isso aí. faz um curso, É isso desculpa a aí. palavra, mas faz um curso foda Uhum, que vai uhum. ser transformador na vida dela sobre aquele assunto. Legal. E esse é hoje em dia é o meu propósito. A gente tem umas outras coisas aí também que eu tô pensando Em mais pra vista. frente, mas tudo tem o seu tempo, Vai né? caminhando. Não Tudo dá pra fazer tem tudo, né? Tem que ir uma coisa de cada vez, tem que ter É. paciência, Não adianta. trabalhar muito, né? Trabalho de formiguinha. Dedicar super. E mais pra frente eu conto pra vocês também. E aí, a gente tá com um podcast aqui também que ele tem um caráter educacional, né? Uhum, Então, mesmo que a pessoa ouça, às vezes, pô, um papo legal, gosto de paisagismo, sou paisagista e gosto do papo porque eu me uhum, identifico, uhum. mas muitas vezes vai surgindo uma dica aqui, uma dica ali, uma dica aqui, que Quem sabe tem um tudo, né, caráter Luigi? educacional Claro, e claro. que ela vai pegando e arrumando algumas coisas no dia a dia Aperfeiçoando, dela, né? aperfeiçoando, falou, isso aqui eu fazia errado. Sim, Olha sim. a dica lá que ele deu sobre, de repente, fazer comunicar com o cliente que o jardim tropical vai ficar feio por um tempo e depois ele vai ficar Às vezes pode bonito. mudar uma negociação, né? Alguma coisa Sim, assim. e passa É, segurança para o cliente também, quando isso. você explica com É, propriedade sobre clareza, aquilo, clareza, é e isso. ele vê depois acontecendo, ele fala, olha, ele falou que ia Ele falou. acontecer mesmo. E é essa pessoa que vai falar para outras pessoas sobre você, e as fotos desse jardim dessa pessoa que vai fazer outros clientes virem, e assim. Porque é o que eu falo, Luiz, não tem segredo. Às vezes as pessoas, né? Eu não posso falar muito porque eu sou super ansioso também. Mas às vezes as pessoas que estão começando, principalmente na carreira, são muito ansiosas, querem ver
quer ver tudo acontecer da noite pro dia. E é um trabalho de formiguinha, né? Conversei isso com o Rodrigo, converso isso com a KT, com grandes profissionais que estão aí. Quem nasce grande é lápis. Exatamente. Como dizia E aí que... o professor Gustav Winters. É isso. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. Você faz uma varanda, depois você faz um projetinho maior, você toma esses cuidados para poder fotografar e montar seu portfólio. Então, assim, não adianta, ninguém vai da noite pro dia. É impossível isso. Todos os grandes profissionais que eu conheço, foi um trabalho que, imagine, a KT, que acho que já tem 20 anos de escritório, até mais, o Rodrigo também, já tá uns 30 anos trabalhando com paisagismo. Então, assim, não tem milagre, né? Você trabalhando bem, né? Fazendo um negócio bem feito. Com constância. Isso, com constância, né? Criando uma confiança, uma relação legal com o cliente, né? Alguns são mais difíceis, mas isso faz parte do jogo, né? São pessoas, né? Mas criando uma relação legal com o cliente, as coisas tendem a dar certo. E o mercado flutua, né? Quem esperava a pandemia, que foi uma coisa horrorosa, que ninguém queria que tivesse acontecido, mas o paisagismo explodiu, né? Daí depois, daqui a um tempo, né? O mercado pode dar uma diminuída, mas é uma coisa que acontece, né? Assim, o importante é você sempre trabalhar certinho para fazer um jardim legal, ter foto legal, um cliente que vai falar bem de você para outro e as coisas vão caminhando, né? Sim. Então é isso que eu Essa falo. parte do portfólio, né? Até você estava falando que foi a KT que te deu a letra, né? Não foi a KT? Sobre as fotos, Falou, ela foi uma das pessoas que falou muito isso para mim. Posta foto profissional, né? Com bom enquadramento, né? Uma boa luz. E mesmo o 3D, Luigi, imagens seja de um sketch, né? Uma imagem legal ali do seu trabalho, né? Do projeto, também traz algo legal, né? Um cliente que fica interessado pelo seu trabalho. Às vezes a pessoa fala, mas eu tô começando, eu não tenho muita foto ainda de trabalho meu. Mas às vezes o próprio render, a própria imagem legal ali de um trabalho interessante no sketch, isso também pode te trazer cliente, né? Até hoje, eu tô trabalhando com paisagismo, já deve fazer uns 6 anos, até um pouquinho mais, que eu comecei mesmo assim, sozinho, né? Quando eu mando a proposta pro cliente, apesar de já ter meu Instagram, na minha proposta tem um monte de foto de jardim que eu já fiz e tal, eu sempre mando um 3D de exemplo. Uma apresentação com 3D, uma planta baixa, então eu falo, eu falo pro cliente, eu entrego isso, eu faço uma imagem legal, um render legal, né? Eu entrego uma planta baixa interessante, o projeto luminotécnico que a gente faz com os pontos de iluminação ali também. Então, você mostrando pro cliente o que você entrega, eu acho que isso é muito legal também pro cliente se interessar que dá trabalho. Exatamente. Nossa, tem um trabalho por Tudo trás. Isso, exatamente. E aí, quando você dá o preço, você fala, então é por isso também que tá eu tô pagando. Isso. É isso aí. Mas isso é fundamental. Não é só, né, puxei esse assunto por falar das fotos que a KT comentou. A KT sempre falou pra mim, Gustavo, a foto faz toda a diferença, né? E realmente faz, né? Também, claro que o projeto vai influenciar, né? Um projeto bom, né? Atrai uma foto boa que vai atrair um cliente legal. Mas a foto faz diferença. Então, se você tem fotos profissionais, fotos bem enquadradas, tiradas mesmo por uma pessoa profissional ou por um celular legal, né? Uma foto adequada daquele ângulo ali, você consegue mostrar melhor o seu trabalho. Porque nós, paisagistas e os arquitetos também, como que você mostra o seu trabalho? É com imagem, né? É o seu portfólio. Seja um 3D, que também é legal, né? E assim, cara, eu pego lá, por exemplo, eu entro lá no teu Instagram. Entro ali. Beleza. Eu sou uma pessoa que acabou de conhecer, viu dá uma olhadinha. uma coisa tua aí rolando, sei lá, uma foto de um jardim que você colocou pra, sei lá, 50 conto aí pra aparecer na semana. Patrocinado pra as pessoas de alguma região aí. E a pessoa entrou lá, ficou curiosa e começa a girar. Ela vê fotos aqui muito bem enquadradas, plantas muito bonitas. Ela vê que não tem nenhum, que as fotos têm um enquadramento bom, né? Um paralelismo aqui e tal. E vai vendo, cara, eu sou a pessoa que olhei aqui, eu falei, cara, esse cara, eu confio nele pra fazer o meu projeto. Ele sabe o que ele tá fazendo, né? Assim, não dá falta essa impressão, né? Te contrataria, eu falei, é um profissional mesmo, né? Então isso é muito importante pra pessoa chegar no teu perfil e te enxergar como um profissional já na primeira impressão que ela tem ali, é o teu, né, a cara do teu negócio, dos teus projetos. Exatamente. E eu tenho, que faz tempo que eu não posto, igual eu te falei, eu tô meio, preciso focar mais também no meu Instagram, por causa da correria acabo não focando tanto. Mas tem até imagem de 3D, eu gosto de postar também, acho que deve ter umas aí pra baixo. Umas aí. Mas eu faço alguns renders e tal, a gente
Eu postava mais, mas mais pra baixo deve ter alguma. Mas eu Uhum. gosto de postar também que a pessoa consegue enxergar Olha lá. aí. Esse é um vou te render. dizer, Essa casa eu executei esse ano. O projeto eu fiz faz tempinho. Olha que legal. Mas tá vendo? Então a pessoa consegue ter uma boa ideia, né? De como vai De como vai ficar. ficar. Então, assim, eu tento caprichar bastante nessa entrega, nessa apresentação, porque eu acho que o cliente consegue confiar mais no seu trabalho também, né? Uhum. Então, Aqui você usou, acho que vocês usaram o Escape, não foi? Então, esse a gente céuzinho usa aqui é do o Escape. Sketch e E o o Escape, Escape. que é os que a gente aborda lá no curso. Isso. Que Os legal. meninos lá que trabalham comigo, eles Aqui também, já dá pra fizeram ver. os seus cursos Eu também. conheço pelo céu. É. Que legal. Cara, eu queria te dar um presente aqui, que a Ai, gente poxa. tá... Um agradecimento do seu tempo de estar aqui com a gente, né? De fornecer, não só para esse projeto do Arte da Mata, mas para quem tá do outro lado, lá chegar as informações para eles, né? De forma gratuita e Claro, horizontal. Claro. Então, a gente fez aqui um presente para você, que é a nossa equipe de designers que preparou, que fez aí, que é um bonequinho de papel, que é um paper toy. Que legal, que Que é legal. você. Nossa, eu tô mais bonito aí. Olha lá, gente. O Gustavo. Gostei. Vou pôr lá no meu escritório. Coloca aí do lado pra gente ver se ficou parecido a tua Acho que cara. tá mais bonito que eu, né? Muito Tô com bom. muito cabelo aqui eu já não tô tanto. Acho que a gente pegou uma foto um pouquinho mais antiga. Mas gostei, adorei. Que bonitinho. E tem uma caixinha, depois a gente Ah, guarda legal, aqui pra você. Pode legal. deixar ele na mesa por enquanto. Legal. Eu tava te contando a história aqui. No primeiro, segundo ano da faculdade, eu tinha certeza que eu queria ser paisagista. Eu falei lá no meio da aula, né? E o pessoal falava, nossa, Gustavo, mas a gente tá aqui começando a faculdade, a gente não tem ideia do que a gente quer fazer daqui 5 E anos. você já E sabe. você já tem certeza. Eu também acho que é um negócio que você tá contribuindo de forma positiva pro mundo. Eu gosto muito de usar árvore. Então você vê que nos meus projetos até tem ali, mas não tem muita palmeira. Eu particularmente, isso é uma coisa minha, de novo, sei que tem um monte de gente escutando aqui, mas eu não gosto de usar oliveira nos projetos que eu faço. Eu não gosto de usar fênix, aquelas fênix dactilíferas, aquelas fênix... Porque eu acredito que isso não traz nada de... ecologicamente falando, não traz benefício. Eu tô num país tropical, eu tô numa região, a Sorocaba, aí, que chega a 40 graus, dependendo do verão, quase 40 graus, né? Eu tô num país que a umidade é totalmente diferente da Europa, da onde vêm as oliveiras, por exemplo. Então, eu sou uma pessoa que acredita no jardim tropical também pelo fato do que isso traz de benefício, né? Então, atrai um inseto polinizador. Então, imagine, olha que coisa incrível, você tá trazendo de volta pra cidade tudo que a cidade jogou pra fora. Isso é muito legal. Não é muito incrível? É muito legal. Então você pega um exemplo, a região de Campinas, Vinhedo ali em volta. Tudo ali era fazenda que produzia alguma fruta, ali tem muita fruta e tal, né? Mesmo Sorocaba, em volta lá tem muita hortaliça e tal. Então, naquelas regiões que produzem frutas e verduras, enfim, ou áreas até que eram matas, né? Que as pessoas desapropriam para fazer condomínios. Aquilo tudo antes, imagina a riqueza da diversidade, a diversidade e riqueza que não tinha de inseto polinizador, de ave. E tudo aquilo foi acabando, diminuindo, porque virou condomínio, virou loteamento, virou bairro, virou... A cidade aumenta. Até porque precisa aumentar, porque tem muita gente no mundo que precisa, né? Sim. Então, isso faz com que as áreas verdes, as áreas de mata nativa e até as plantações diminuam. As áreas rurais vão ficando mais afastadas. E aqui eu faço um projeto, esse projeto do meio, por exemplo, é lá em Itupeva, perto lá da Fazenda da Grama. Ah, né? tem um IP ali. Um IP branco, um flamboyant, né? Então, igual a gente tá falando, ali é tudo pau, acho que é formiga ou mulato, não lembro de cor. Acho que ali é pau mulato que eu coloquei ali na Ali no lateral. cantinho, né? É, aqui nessa alameda de pau mulato. Ah, lá atrás legal. também tem outro flamboyant. Então, assim, olha esse jardim. Isso aqui, o que vai atrair de inseto polinizador, o que vai atrair de ave, tem um pomar lá no fundo que vai atrair passarinho, que vai atrair abelhinha, que vai se alimentar do frutinho e tal. Isso eu acho muito rico. Sim. Agora, igual, de novo falando, é uma coisa particular minha, mas eu faço um jardim desse com uma oliveira centenária ali na frente. Não vai trazer isso. Então, eu converso muito com a Catê sobre isso também, né? Porque ela é uma pessoa que te bate muito. Então, eu acredito num jardim que ele tem essa pegada ecológica. Entendeu? E nada contra, né? Eu acho que cada estilo de jardim é um estilo de jardim e tal. Tem gente que gosta das oliveiras, que paga lá, não sei quanto custa lá, que é caríssimo, e tudo bem. Mas eu acredito que pro país, pro clima que a gente tá, pra região que a gente tá, o que tenha tudo a ver com a gente são essas plantas tropicais. Você faz um paisagismo mais
ecológico do que ostentação, vamos dizer assim. Exatamente. Cara, até você falou de Naturalista, né? Digamos, é um jardim naturalista, mas naturalista. parece que ele já tava lá, Usa né? mais espécies nossas e tal. E claro que a gente sempre vai recriar, né, a paisagem, nunca Sim, vai ser sim, sim, como sim, ela sim, claro, realmente claro, claro. se desenvolve, né? Mas e acho que é isso que é legal também, porque a gente tem isso dá na nossa mão a possibilidade de ser um artista, né? De Sim, trabalhar com a sim, cor, com a composição sim. E e olha a até riqueza de espécies que a gente tem no nosso país, Luigi. Uhum, nossa, Como que a gente vai muita. usar coisa, assim, vou falar pra você que não usa uma planta exótica, claro que você acaba usando uma coisa ou outra, né? Não Aham. tem, isso tá... Mas assim, eu acho que isso é muito rico, a gente tem uma vegetação enorme no nosso país pra gente ficar Uhum. usando umas coisas que, sabe assim? Mas eu Aham. acho que falei, isso é uma Opinião escolha e uma sua. opinião minha, Aham. né? Eu queria mostrar aqui também que você falou do pau-formiga. Tem um projeto que eu fiz, acho que pro Luciano Zanardi. Sei. Foi a primeira vez que eu vi. Eu não conhecia O o pau-formiga. E pau-formiga? é lindo, cara. Difícil é E fazer tem um o, bloco, né, tem Luigi? o, tem o macho e a fêmea, né? Tem o que dá Que a dá a flor flor vermelha e o que não vermelhona. dá, Aham. né? É, que não E dá ela aquela flor tão. é É lindo, linda, cara. maravilhoso. E quando ele explode de flor, ele fica um vermelho vivo, parece uma chama, Nossa, é né? muito bonito. Aqui, gente, também, quem tá ouvindo o podcast e não me segue ainda, é prof.ronaldoluigi, tá? Luigi com D. prof.ronaldoluigi. Então segue lá para acompanhar os 3Ds que a gente coloca aí e a comunicação de quem vai vir também aqui no podcast. O jasmim manga, uma árvore maravilhosa, um arbusto de grande Nossa, porte, lindo. lindo que a gente pode usar, Luigi, tá Aqui, ó, vendo? por exemplo, esse aqui é Olha que legal. um desenho que eu fiz em comemoração dos 25 mil Que show. É seguidores. você que fez esse? Esse que eu que fiz. É o pau-ferro, isso? Esse aqui é o palmulato, né? Que tá meio de Palmulato. longe. Ah, tá. Ele tá com a copa um pouquinho mais aberta, né? Tá, aham. Ah, esse daqui, na verdade, é um post que eu fiz para Uhum. ensinar as pessoas sobre moldura natural no 3D. Sim. Se for colocar Ah, que alguma coisa legal. mais perto de você, fazer uma moldura de como que você enquadra, tá vendo? Nossa, esse O- bloquinho de capota vermelha também, Luigi. Luigi, você precisa fazer mais bloquinhos, que eles têm lá, é muito pouco. Eu A gente contratei tá o fazendo. Rafa, que trabalha lá no escritório, que é estagiário. É. Falei, Rafa, você precisa fazer blocos pra gente usar. É. Ele tá tentando, mas os seus bloquinhos, Luigi, só Não, são mas perfeitos. ó, Eu já uso os seus, né? eu vou te falar que agora, já dar um spoiler, em setembro a gente vai ter uma Ah, é? novidade muito boa Ai, que com bom. Faz relação tempo a que eu tô isso. esperando isso, você sabe, né? Já Sim, falei com vocês sobre isso. já falamos lá por inbox. É. Mas aqui, ó, por exemplo, esse daqui é Nossa, que um show. videozinho que eu fiz, né? Olha essa capota, que linda, que tá, E parece aí, real demais. olha lá o palmulato, né? Vamos lá, tem bastante árvore frutífera também, essas? Tem essa Tem daqui, o jasmim jabuticaba, esse manga, né? jasmim manga, né? Uhum. Os agapantos, né? Tinha algumas frutíferas, mas eu tô tentando achar aquele projeto do Luciano mesmo. Que aquele tem um pau-formiga que eu fiz. Você fez o Eu bloco modelei. dele? Aham. Nossa senhora, isso é uma Também. joia. Não me mostre ele Cara, que eu vou aqui, querer. olha, Ah, aqui, então, ó. que maravilha. Olha aqui eles Ah, aqui. tá perfeito. Olha a É. folha dele. Não tão tão altos, né? Ele não queria representar tão Sim, alto, mas mas tá lindo. E você fez vai bem ficar um cheio, mar né? de Desde bem baixo, né? cheio. Aham. Acho que até exagerei um pouco, né? O É, o cliente vai nosso falar, não fala, não. ficou tão parecido, viu? É. Viu? Ficou bom, mas não ficou bom igual o seu. Ah, Íris azul também, que linda que eu tá. tava procurando aqui. Eu acho, não sei se eu cheguei a postar um Aquele ali vídeo é daquele. palmito, Luigi? Qual que você tá falando? Desce um Pra pouquinho baixo? mais. É, desce um pouco mais. Isso aí são palmitos ou não? Esse daqui eu tentei representar uma do Carpenta. pescoço marrom. Ah, tá. Mas eu acabei depois redesenhando ela, agora Entendi. tá Nossa, mas bem tá mais uma graça esse bonita. bloco também. Que legal. Uhum. Que legal. Esse aqui é um projeto da KT que eu desenhei pra ela. A gente Sei. fez até um videozinho Foi de uma também. mostra, não foi? Que Foi de ela uma fez? mostra que ela Ah, que participou. legal. Ela. Os Enfim, capins. KT é top Ah, também, Catê né? é fera, Tem nem o adoro que ela. falar. E outra que é uma pessoa super pra cima. Que Nossa, ela... energia boa, alta Nossa, adoro ela, astral. adoro ela. Que E. legal. Enfim, depois eu acho esse Sim. projeto, eu vou até fazer um repost dele, porque ele tem um vídeo muito legal que mostra o Olha projeto essa desde o mamãe começo. também. Que linda. E eu Eu entro no também. seu Instagram, Luiz, eu não posso ficar olhando muito, que eu quero tudo esses blocos. Isso que é todos os blogs. Já A tem gente lá os tem que você disponibiliza na sua no na curso, plataforma, né? né? Aham. Tem Mas... tem alguns a mais lá, viu? Ah, é? Depois Vou dar uma entra lá, checada. tem uma parte do curso que chama, na plataforma nova, chama bônus. E ali tem, quando você entra, tem vários vídeos, cada um vídeo dando um bônus Tá diferente com... e na descrição de cada vídeo tem para vou você olhar lá. baixar. Legal. Tem um que a gente fez uma casa inteira com 3D, né, composta, e algumas plantas que eu coloquei lá, eu modelei e não tem em outro lugar. Então no SK, Então na lá, base da casa. então numa base da casa. A gente Ah, tem que lá, legal. deixa eu ver, qual que não tem no 3D Warehouse ainda, tem a
Pois não. A Clusia variegata, Puta, que que legal. essa aí é difícil de achar, mas tem difícil lá mesmo. dentro desse... Então dá pra ir salvando. Abrir lá, sair farei salvando. isso. Boa dica. Falar pros meninos lá. Tem algumas árvores frutíferas Que lá também, que legal. a gente não tem ainda no 3D Warehouse. Sei. Mas já dando um spoiler aí sobre a novidade de setembro, a gente tem um site que chama Plants Warehouse, né? .shop. Lembra que você comentou. E eu coloquei pouquinhas plantas lá para vender, mas a gente vai alimentar ele agora a partir de setembro com uma biblioteca que a gente já tem desenhado de novas plantas. Que legal. E a maioria dessas novas plantas são nativas, né? Ou que já estão adaptadas aqui no Brasil. Então tem mais ou menos umas 150 já Caramba. modeladas. A Que a gente capota vai subir. vermelha tá lá? Tá lá. Eu tô querendo essa capota vermelha. Tá lá. Tem Essa marca várias. que passa, eu tô querendo ela. É. A gente fez uma lá, mas é uma mistura de alpine com outra coisa, não tá muito legal. A gente, assim, as forrações baixas, a gente tem muitas delas que a gente usa aqui Ai, no que Brasil, massa. que a gente Nossa, vai colocar. que maravilha. E a vai ajudar ideia é muito. que a gente vá resolvendo esse problema de falta de planta também. Então, em breve a gente já vai estar com isso daí. Eu tinha uma ideia de um plugin que Eu lembro foi também para você uma comentou. linha e depois o custo era muito alto para Uhum. manter. Paramos. Então, por enquanto, a gente vai nesse Vai ser essa site biblioteca mesmo. de venda mesmo. Ah, legal. Logo a gente vai fazer mais videozinhos para aparecer aí no Instagram e divulgar as plantas que a gente tem por lá. Setembro já tá aí, já, né? Tá perto. Já tá perto, vou tirar Tem um mês, férias quase. antes agora, em Legal, agosto. legal. Inclusive, eu vou fazer uma viagem aí também que tem. Vou filmar algumas paisagens para mostrar pro Que pessoal legal. nos stories, né? Legal. Que é legal, assim, né? Também essas viagens às vezes abrem a cabeça, assim. Eu também Não acho. para você usar a planta de fora, mas para você conhecer Também composições acho. diferentes, Composição e tal. cores, É. texturas, que você pode talvez brincar aqui também com as nossas plantas tropicais. É. E porque a gente Super tem uma conversa. variedade muito grande aqui de plantas também Tem que a gente pode muito. usar. É. A gente acaba usando mais aquelas que no jardim tropical, que são as helicônias, as alpíneas que a gente Uhum. pega, né? Mas fora disso também existe um mundo, né? Que a gente talvez precisa Com certeza. começar a usar ou introduzir na produção, né? Então, o que eu acho que pega um pouco nessa questão, Luiz, isso eu falo no meu trabalho de doutorado também. Claro que eu acho que vai do profissional conhecer para poder usar, mas também a questão de limitação em relação aos viveiros, né? Aham. Tem um outro viveiro entusiasta, né? O Júnior, por exemplo, gosto muito dele, que ele vai trazer umas coisas Pompeu. legais, né? Uhum. O Pompeu. Tem alguns outros viveiros também que são bem legais, que vão atrás para produzir coisas diferentes, legais, que a gente possa inserir. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ainda a gente fica muito limitado, né? Sim. Então, você vai, por exemplo, no CEAGESP, ou mesmo algum outro viveiro maior, helicônia. Tem 3, 4 tipos de helicônia diferentes, né? Aham. Sabe? Rostrata, né? Assim, não tem muita. Daí você vai no livro do Lourenço, na aba de Tem um monte. 15 mil helicônias diferentes. Mesmo os filodendros Uhum. e tal, né? Eu que gosto das tropicais. Então, esses dias eu fui visitar a Flora Campineira também, foi super legal, que vi muita legal. coisa diferente lá, né? E você sabe que a gente tava conversando aqui, direto eu tô trazendo esse assunto aqui no podcast, de uma ideia que surgiu no episódio 2, que foi com o Samuel Pádua, que é da Sei. Natus Garden, Sei, né? sei. Tem o Sampa Paisagismo. E aí a gente conversando, e ele falou, cara, vamos fazer um encontro, a gente tava conversando anual, onde a gente faz como se fosse um congresso mesmo, e a gente chama produtores, Nossa, eu acho que é paisagistas, maravilhoso. alguém que trabalhe também com legislação, né, que é a parte para entender o como fazer para poder estudar uma espécie Sim. porque não pode simplesmente ir lá e tirar Não, para tem estudar toda e uma para questão. produzir. E aí essa conversa foi crescendo conforme eu fui colocando aqui na mesa Sei. e com os paisagistas foram passando e essa ideia tá cada vez mais na minha cabeça de realmente pôr isso para fora, ó. Pode contar Vamos se comigo unir também, e tal, Lúcio. chama vocês, aí a gente se junta, faz uma roda, pensa numa Sim, estrutura organizada para sim. isso acontecer. O evento fica legal mesmo, assim, Isso. né? Encorpado, né? Isso. E faz ali sem ter caráter, vamos dizer assim, financeiro, Sim, entendeu? não. Que tipo assim, você tenha um preço de entrada que seja só para pagar a estrutura onde a gente vai estar e o que a gente vai comer lá. Sim, o e só. básico, É. Eu acho que é super importante que a gente também não tem isso, Luigi. Hum. A gente tem um congresso que é legal, que não sei se você já ouviu falar, eu acho que é Congresso de Horticultura Ornamental, que chama. Mas daí é uma questão, é uma revista, né, que daí entra muito na parte acadêmica. É uma revista que você manda o seu trabalho, né, seja um resumo expandido, seja um artigo científico, e eles aprovam, e daí tem o congresso com a apresentação dos artigos escolhidos e tal. Mas daí eu acho que já é muito científico mesmo, Aham. né? Mas isso ia ser um negócio muito legal. Congresso de introdução de plantas nativas no paisagismo. Isso, Putz, isso vai ser muito legal. Isso. Espero Acho que é muito que, legal. que, enfim,
É. Que as coisas Não, e pode continuem contar comigo, porque eu sou super dando certo. entusiasta nesse tema. E é o que eu te falei. Eu acho que falta muito. Às vezes eu até, né, tô projetando e tal, isso é uma coisa que tem acontecido e eu tô tentando também viajar mais pra conhecer mais coisas diferentes, né? Às vezes eu me pego e falo, nossa, mas são essas espécies de novo? Mas igual eu te falei, daí você vai buscar e não tem muita coisa diferente pra você É. comprar. E às vezes esses produtores que vão atrás de coisas diferentes, produzem, também são pequenos lotes. Uhum. Então, às vezes vai um paisagista grande lá e compra o lote inteiro. É. Daí você especificou um filodendro XYZ no projeto, daqui 6 meses, quando vai executar o jardim que a obra acabou, você não acha mais. É. Daí você frustra o cliente que você colocou um filodendro que você não acha Sim. mais pra comprar. Sim. Sabe assim? Aham. Então daí você fica usando ondulado, guaimbê, O porque problema tem no é o mercado, seguinte, entendeu? o produtor, ele não vai produzir o que ele não tem certeza que vai vender. Exato, também tem isso. Tem a questão comercial dele, né? Comercial. Se ele É. vai plantar uma espécie que, sei lá, seja exótico, o que for, mas que tem uma saída muito grande, ele não vai usar o espaço de terra dele para plantar uma que talvez ele não vai saber se tem saída. Com Então ele certeza. precisa saber dos paisagistas que os paisagistas Também acho. querem aquela espécie. Então é a comunicação. Eu também acho. Precisa É uma saber. questão de comunicação, Sim. de ligar um ponto com o Ligar um outro, ponto né? com o É outro. isso. E também tem o caráter assim, da planta, de ver se aquela planta é realmente fácil de ser produzida ou É. não, porque tem algumas Também que não são adianta super produzir difíceis. um filodendro super impossível, né? É, Que daí você a quebra o cara. viabilidade. A É. viabilidade também, às vezes, de como coletar isso na natureza, que aí vai na parte da legislação, para poder estudar de Sim, como proliferar aquela planta. sim. Então, tem esses gargalos que eu acho que com uma estrutura e várias pessoas envolvidas que têm Pensando interesse junto e disso, pensando conversando. junto, a gente consegue fazer isso acelerar aqui no Uhum. Brasil, né? Isso Então, espero que a gente chegue nesse momento. vai ser bom pra todo Vai mundo, ser vai bom ser para todo legal. mundo, É. cara. Vai ser bom para todo mundo. Você tem alguma dica para dar para aquele paisagista que está no começo ali da profissão? Uma dica que eu acho importante, eu acho que é a base de tudo, Luiz, inclusive que tem muito a ver com você e com o que você faz, é estudar. Eu acho que não adianta. Você tem que conhecer tudo isso que eu estava comentando, né? Então você tem que conhecer sobre a planta. Não precisa ser fazer arquitetura ou fazer agronomia, se for o caso, se não der. Tem gente que não pode, enfim, né? Uhum. Mas procurar algum curso, procurar se informar, procurar livro. Às vezes não pode comprar um livro, mas tem alguma biblioteca, Tudo. ou digital mesmo, algum arquivo digital, que às vezes tem disponível na internet, né? Eu acho que o importante é estudar, porque sem estudar você não consegue ir para lugar nenhum. Uhum. Então, assim, para você entender desde a composição do que fica legal com o que, até qual que é um tipo bom, um solo, um tipo adequado de solo para uma helicônia, quanto de água tem que ter, tudo isso é científico, você tem que estudar, né? Então, a pessoa que estudar e começar a conseguir pegar um projeto e mostrar o projeto, daí vira um pouco pro que você faz também, seja, eu não tenho projeto para tirar foto, mas faz um 3D com render legal, uma composição legal para divulgar seu trabalho, eu acho que é isso. Monta o seu portfólio, mesmo que Isso. seja com 3D, mas que tira as ideias da tua cabeça e põe lá para as pessoas verem quem é você, como você compõe, Isso. né? E vai para cima, né? E é isso. E daí é só trabalhar muito, porque o pessoal acha que é fácil fazer isso, mas também não é. Não é desanimando, não, mas tem muito, Tem né? muito trabalho. Tem muita coisa, não é só escolher umas plantinhas, né? Aham. Tem muita coisa por trás disso, né? Sim. E eu agradeço muito o convite, porque, igual, né, eu falei, gosto muito de falar sobre isso, falo 24 horas por dia. Eu acho que só dessa forma que você trouxe, né, o podcast, que você idealizou e conseguiu tirar do papel essa ideia, só dessa forma que cada vez mais as pessoas vão conseguir prosperar e conhecer o assunto e falar sobre... Porque a gente falando sobre o assunto aqui, as pessoas aprendem muito, né, Luigi? Seja Com comigo aqui, ou certeza. com a KT, ou com algum outro profissional legal que você chame. Uhum. Então, a gente acaba ensinando as pessoas, batendo esse papo nosso aqui, Uhum. né? Então, Com acho que a ideia é essa também. A sua ideia é Essa é a essa, né? ideia principal do Então, podcast. parabéns de novo E ser pelo seu trabalho. educacional, passar a mesma informação e a pessoa, né, tirar coisas importantes para ela prosperar na profissão e também respeitar a natureza, né, essas duas coisas em certeza. balanço, e que que esse projeto aqui seja cada vez mais forte e horizontal de forma gratuita no YouTube e nas Pra plataformas chegar de em todo streaming. mundo. É isso É que isso. eu espero. É isso, ótimo. É isso aí. Tá no Então, caminho certo. Obrigado, então. que Gente, agradeço. vocês que estão do outro lado aí, agradeço muito de vocês estarem assistindo ou ouvindo, né? Lembrando que às vezes você está na correria, pega lá quando você está indo para o trabalho, às vezes no carro, coloca lá no Spotify ou nas plataformas de áudio e procura lá Arte da Mata. Põe um episódio aí para você escutar, se você está na correria, enquanto está fazendo alguma coisa que você não demanda aquela atenção tão grande, vai escutando que sempre vai ser um papo
interessante que vai somar com você, com seu desenvolvimento profissional, tá? E se puder, esteja aqui às terças-feiras, às 7h30 ao vivo, que é muito legal ver que vocês estão aí do outro lado acompanhando ao vivo e interagindo com a gente, tá bom? E a gente se vê no próximo Arte da Mata. Tchau, tchau.